E se, em vez do nosso querido Caminhão Kun vir buscar o herói e levá-lo para outro mundo, o próprio protagonista estudasse magia negra a vida inteira só para isso? Desde criança seu sonho era ser um herói em outro mundo, e ele passou a vida toda se preparando. Agora, Tarusato fez um círculo mágico no quarto, adicionou uma gota de ketchup e até usou o ursinho de pelúcia como sacrifício nesse ritual. Desse jeito, ele vai ser teletransportado para o mundo da Hello Kitty. A princípio, ele achou que não tinha funcionado, mas então mãos começaram a sair do círculo mágico e o agarraram. Quando ele começou a abrir os olhos de novo, um barbudo perguntava que tipo de besteira ele tinha feito. O garoto feio e idiota não entendeu. Foi quando o velhote, que na verdade é Deus, mostrou a ele. O garoto de 21 anos, Tarusato, havia morrido. Foi encontrado no quarto sofrendo de uma grave falta de vida. É o que acontece quando você tenta competir com o Caminhão Kun. O cara não consegue acreditar que realmente morreu, mas, ei, pelo menos a magia dele funcionou. Deus revela que a Terra nunca ensinou magia aos humanos e é louco ele ter descoberto sozinho, mas o círculo que ele desenhou não era para viajar, era para reencarnar. Além disso, ele errou ao não especificar o destino ou propósito, o que o fez perceber a gafe. Agora ele precisa mudar o plano de jogo, então pede a Deus uma nova chance de reencarnação. Ele sempre foi fissurado em outros mundos, não pode deixar escapar, mas Deus diz: não, reencarnação está fora de cogitação há séculos. Graças à nova lei de reciclagem de almas que acabou de ser reativada. Basicamente, usar magia de reencarnação é um botão de autodestruição, e o destino dessas pessoas é sempre uma bagunça, tipo nascer e morrer logo em seguida ou acabar como escravo. Você pode até voltar como uma fera ou, que horror, um inseto. Para ele, qualquer coisa serve, menos um inseto. E ele ainda está curioso sobre habilidades especiais. Deus diz que elas existem no mundo dele, mas não são grande coisa, fazendo-o implorar por uma mesmo assim. O velhote explica que são úteis, mas difíceis de ativar, o que o faz pensar que ainda é uma vitória. Então ele continua implorando, e o velhote diz, talvez, já que você é o primeiro a reencarnar depois da proibição, perguntando se ele realmente topa. Ele topa tudo, não tem mais volta agora. Ouvindo isso, o velhote diz, antes que você se confunda, vamos esclarecer. Todas as suas memórias da vida passada serão apagadas. Ouvindo isso, suas esperanças despencam, e o velhote diz, eu avisei, sem favoritismos. Teru pergunta se até essa conversa será apagada. O velhote diz, sim, tudo se vai antes da reencarnação, sem trapacear o sistema. Com isso, seu ânimo despenca totalmente, dizendo que talvez ele consiga pelo menos uma habilidade básica. Do nada, uma janela de sistema aparece na frente dele. Umas luzes selvagens começam a voar em sua direção. Próxima cena, estamos em um lugar diferente e essa luz está no céu. Ela está descendo para uma cidade medieval, passando por todo tipo de lugar. Enquanto isso, em um beco, algumas pessoas estão batendo em alguém. O loiro diz, esse cara não tem nada que valha a pena pegar. Aquela luz voa direto para esse garoto. Ele acorda, abre os olhos e os valentões começam a fugir. Mas o garoto está prestes a desmaiar de novo, bem quando ele está prestes a fechar os olhos. É quando as habilidades roubadas do sistema entram em ação e, bam, suas memórias passadas voltam. O garoto no chão diz, eu me lembro de tudo agora. Se não fosse por essa habilidade do sistema, ele estaria frito. Ainda assim, ele está numa situação complicada. Basicamente, ele não fez nada de útil neste mundo ainda. Ele recuperou todas as suas memórias. De jeito nenhum ele vai morrer aqui. O nome dele é Taro, e na vida passada ele tinha o mesmo nome e aparência. Durante uma cerimônia de batismo aos 6 anos, foi revelado que ele tinha essa habilidade super confusa. Então, o pai dele, que é um desastre total, simplesmente o largou nesta floresta cheia de monstros. Foi por isso que ele fugiu para esta grande cidade chamada Saik, a alguns dias de sua vila. A cidade fervilhava de vida, tipo um vídeo de TikTok viral, mas também tinha seu lado sombrio, com todos os desajustados. A vida era uma luta e tanto, mal conseguindo uma refeição a cada poucos dias. Tahou está coçando a cabeça, quebrado e fraco, e os adultos simplesmente o ignoram. Então só resta uma opção neste mundo. Em seguida, bum, estamos em um novo lugar. Tahou está vagando pela cidade. Ele avista um cavaleiro, mas espere, há algo ainda mais legal à frente. É a guilda de aventureiros que ele sempre sonhou. Super animado, ele corre para conferir, mas é instantaneamente cercado por algumas pessoas. Eles dizem, esta é a guilda de aventureiros, então vaza. Tahou diz, não estou aqui para esse drama. Então alguém agarra a camisa dele, não deixando barato, mas uma garota aparece dizendo, calma, não precisa de violência. Aquele cara selvagem arrasta Taru para uma mesa. A garota se junta, explicando que o cara só está tentando manter os outros longe. Sentindo-se grato, Taru pensa que finalmente encontrou um ser humano decente. Ele diz, eu quero me inscrever também. A garota diz, odeio te desanimar, mas tem uma taxa. Ouvindo isso, as esperanças de Tahou desmoronam. Ele não tem como se registrar, mas está curioso sobre o custo. A garota diz que são 10 moedas de prata, mas os bolsos de Tahou estão vazios. Ele adoraria se inscrever, mesmo que tivesse que implorar, mas está numa situação difícil. Além disso, ele não tem identidade, já que fugiu, mas o cara diz, não se preocupe, eu pago. O queixo de Teru cai com a gentileza do sujeito. Enquanto isso, alguns aventureiros estão rindo, apostando que Tahou vai desistir assim que se registrar, mas Mob diz, esse é o plano. Eles estão apostando que Tahou vai trabalhar duro para pagar as 10 moedas de prata.
Os aventureiros acham que é uma aposta boba. Quem aposta em uma criança? Mas Mob aposta tudo em Tahou. Com as apostas feitas, Tahou pensa que Mob é um cara legal, apesar do nome. Ele se curva, agradecendo a Mob por tudo. Mas Mob diz, não se engane. Enquanto Mob sai, a garota explica que ele também era órfão, virou aventureiro depois de uma vida difícil, provavelmente se vê em Tahou. Então eles seguem com o registro e ela se apresenta como Ney, pedindo a ele para tocar um cristal mágico. De repente, a guilda inteira se ilumina. A habilidade dele aparece no papel, mas é tudo um monte de rabiscos. A habilidade dele se chama Texto Distorcido, e Teru diz, o que é isso? Ney explica. Assim como um lanceiro e uma costureira, pratique o suficiente e você vai desbloquear habilidades legais. A voz do mundo o guiará. A mente de Teru fica em choque ao ouvir sobre essa voz do mundo. Ney diz que é como os céus guiando todas as suas habilidades. Teru se pergunta se é a mesma voz que ele ouviu quando quase morreu e se lembrou de sua vida passada. Ney diz que com um texto distorcido, ele não tem um caminho claro, mas tentar coisas diferentes pode ajudar. Levantando-se, Tahou está animado para dar o seu melhor. A atendente diz a ele para esperar um pouco. Olhando para a máquina, Tahou pensa que é como uma câmera antiga. A garota está mexendo nela. Tahou ainda está intrigado com essa engenhoca. Ela está fuçando sem parar. Então ela lhe entrega um pingente, dizendo que é a sua identificação da guilda. Ele está começando do zero. Tem que usar no pescoço. Ouvindo isso, Teru faz o que ela diz. Pronto para começar. Ela diz, deixa eu te explicar a guilda de aventureiros. Então eles têm um sistema de classificação, começando com o rank de novato. O rank mais baixo é o G-, depois é GF, e assim por diante. Nosso herói pensa, uau, vai ser uma barra para subir de nível. A garota da guilda diz, chegue a um rank alto e, bum, você é da elite. Rank máximo é S+. Mas atenção, qualquer crime é registrado na sua identificação e você é expulso da guilda, sem perguntas. Além disso, você será entregue aos guardas, não importa quão pequeno seja o crime. Muitos aventureiros por aí, mas a maioria segue as regras. Então, sem estresse, Tahou está pensando que esses caras parecem durões, mas na verdade são tranquilos. Depois de toda essa conversa chata, Tahou está louco para começar uma missão. Ney diz, calma, cara. Ela diz, é hora do almoço, e para comemorar sua entrada, o almoço é por minha conta. Próxima cena, o tempo voa. Ela está servindo um prato para o nosso herói. Desde que reencarnou, ele estava morrendo de fome. Então ele está pronto para devorar. Sem perder um segundo, ele ataca a comida e depois chora, pensando, caramba, isso é delicioso. Ela o observa comer. Enquanto isso, ela pergunta, você foi criado em uma família chique? Você tem modos. Se for delicado, não precisa contar. Tahou diz, não, só uma família de fazendeiros pobre, e minha mãe faleceu quando eu era bebê. Aos 6 anos, fugi da casa do meu pai porque ele ia me largar na floresta. Ney pergunta, foi para diminuir o número de bocas para alimentar? E ele responde, provavelmente. Meu pai costumava me bater, então não há amor perdido ali. Resumindo, chegar à cidade foi brutal. Ele enfrentou uma tonelada de monstros no caminho. Parecia que não havia escapatória daquela confusão, mas de alguma forma ele teve sorte e conseguiu chegar à cidade. Finalmente, ele chegou a Saiti. Ainda assim, ninguém era legal com um fraco como ele. Ele estava sempre brigando por restos, vivendo na miséria daquele lugar amaldiçoado, mal sobrevivendo à rotina diária. Mas graças a essa refeição, a vida está melhorando, e ele pode aguentar por mais alguns dias. Próxima cena, o tempo salta novamente. Alguém está chamando o atendente da guilda. É Teru dizendo que terminou o trabalho de limpeza. O atendente diz, tem um poço lá atrás, se refresque e aqui estão algumas roupas. O garoto está todo ouvidos. Ele encontra o poço para se limpar. Sem tempo a perder, ele está pegando água para um banho. De repente alguém diz, cara, você fede. Ele se vira para ver quem está falando. Um barbudo está lá dizendo que ele cheira mal. Nosso herói fica irritado, dizendo que o cara também fede, e o barbudo diz, repete isso, eu te desafio. Ele parece e cheira como se não tomasse banho há uma eternidade. Roupas todas sujas, então ele diz, sem escolha, vamos esquentar essa água, dizendo ao garoto para se apressar e tomar banho. Ouvindo isso, nosso herói se acalma, pensando que esse maluco é na verdade um cara legal. Próxima cena. O cara está esquentando água para Tahou, que se pergunta como esse velhote vai fazer isso. Então, bom, ele tem magia de fogo na mão e está esquentando a água. Tahou diz, uau, isso é magia com certeza. E a água está esquentando. O barbudo diz, entra logo, rápido. Tahou está pensando que é o primeiro banho dele em anos e contando a vida passada já faz 8 anos. Então, do nada, o barbudo o agarra e o mergulha na água, ajudando-o a se esfregar. Obviamente, ele não está fazendo tudo sozinho. Momentos depois, nosso herói está todo limpo, dizendo que se sente muito melhor. Nesse momento, uma voz do sistema aparece, dizendo que suas habilidades especiais foram ativadas, e como ele terminou a missão de limpeza corporal, ele agora tem um feitiço de purificação. O outro cara pergunta, e aí? E nosso herói diz, acabei de ouvir a voz do mundo e aprendi a habilidade de purificação. O cara diz, e aí, o segredo para aprender o feitiço provavelmente foi o banho. E Tahou diz, espera, isso muda para todo mundo? O barbudo acena com a cabeça dizendo, sim, mesma habilidade, caminhos diferentes, e às vezes é só talento puro. Uma maneira de dominar feitiços de fogo é continuar acendendo fogueiras.
E o truque para aprender qualquer coisa é experimentar coisas diferentes. Mas nosso herói conseguiu o feitiço de purificação, totalmente chocado por conseguir uma habilidade tão rara assim. Ouvindo isso, a mente do garoto fica em choque, perguntando se é realmente um feitiço tão épico. Então, o cara entrega algumas roupas. Tahou diz: "Obrigado, mas não preciso de tudo isso. Vou tomar um banho sozinho, então estou fora." Mudança de cena, e Tahou está escolhendo sua próxima missão. Mas então o atendente da guilda diz: "Ei, o líder da guilda quer conversar." Totalmente confuso, Tahou está pensando: por que alguém tão importante iria querer conversar comigo? Próxima cena, ele está na porta do líder, perguntando se pode entrar. Ele entra e, surpresa, é aquele velhote barbudo de antes. A garota sussurra para ele ser educado porque aquele é o chefe. Então o herói se curva, agradecendo pelo que aconteceu antes, mas o homem dispensa, dizendo para ele se sentar. Mudando de assunto, ele menciona que Nai disse que Teru está sem dinheiro e sem teto. Então ele tem uma oferta. A guilda tem um quarto vago com uma cama, e Teru pode ficar lá por enquanto. Em troca, ele precisa ajudar na limpeza e auxiliar Nai e a equipe da guilda. E sim, ele também será pago. Ouvindo isso, nosso herói fica chocado, perguntando se o líder da guilda realmente concorda com isso. O homem diz que Nai tem insistido e que é o mínimo que podem fazer, porque mesmo que Moby o tenha emprestado, ele ainda é um aventureiro de coração. Se ele fugir sem quitar a dívida, isso vai manchar a reputação da guilda. Então ele precisa agir como um verdadeiro aventureiro. Olhando o garoto, parece que ele também bateu a cabeça. Eles se oferecem para curá-lo na enfermaria com a magia deles. Taru sai, e o homem comenta que, assim como Nai e Moby disseram, há algo especial nos olhos daquele garoto. Mesmo que as habilidades de texto confuso tenham seus pontos negativos, pelo menos o ajudarão a se virar. Próxima cena, Tahou está relaxando no quarto, dizendo que finalmente tem sua própria cama de novo. Ele se joga nela, determinado a arrasar no dia seguinte. A noite passa voando e o garoto rabugento diz: "Puxa, eu dormi demais." Mais tarde, ele pede desculpas a Nai por ter perdido a hora. Ela diz para ele relaxar, porque sabendo como ele estava na noite anterior, ela o deixou dormir um pouco mais. Mudando de assunto, nosso garoto vai trabalhar, começando a limpar todo o salão da guilda. Vendo a equipe ocupada, ele pergunta se precisam de ajuda e outro cara diz: "Tem muita coisa, mas você sabe ler?" Tahou diz: "Eu sei ler, escrever e fazer contas, então se for só um documento simples, eu dou conta." Ouvindo isso, a guilda inteira tremeu. Logo depois alguém toca em Tahou, é Nai, super surpresa perguntando se ele realmente consegue fazer tudo isso, implorando pela ajuda dele. Enquanto isso, os aventureiros não conseguem acreditar que esse garoto sabe ler, porque alguns deles nem sabem contar até 10. Mudança de cena e Taru está dizendo que não fez nenhuma missão naquele dia, então não entrou dinheiro. A vida dele tem sido um caos desde que ele se instalou na guilda. Ele tem trabalhado duro com o trabalho da guilda dia e noite, sem tempo para relaxar. Ele pega missões de escolta para iniciantes durante o dia e agora está acostumado com o trabalho pesado. Ele fez um monte. Em pouco mais de 2 semanas, ele quitou sua dívida com Moab. Finalmente, ele entrega o dinheiro, agradecendo por tudo. Mas Moab diz: "Não precisa de tanta conversa." E aqueles que apostaram que Tahou falharia na dívida, é melhor pagarem logo. Certo, preparem-se porque essa história está prestes a ter uma reviravolta. Então os aventureiros sim, eles não gostaram nada desse plano. Em seguida, Mob está nadando em dinheiro, tudo graças ao garoto, e ele diz: "E aí, esse moleque é o verdadeiro MVP?" Então Nai aparece dizendo: "Ei, é dia de pagamento." E se pergunta por que ele não usa o dinheiro para as coisas dele. Tahou está se exibindo, dizendo que agora é rank D, então ele tem que se presentear um pouco. Assim que ele atingir o rank F, ele pode ir em caçadas épicas de ervas na floresta, ou derrubar pelos de unicórnio sem problemas. Então ele pensa que deveria pegar uma faca enquanto tem grana. Então ele vai fazer umas compras sérias. Mudança de cena e estamos bem no meio da cidade. Tahou está pensando que fazer compras em casa era sem graça, mas aqui é outro nível de incrível. Ele avista um lugar e pensa: aposto que é a loja que Nai estava falando. Ela tinha dito para pegar roupas maiores, porque sabe, crianças crescem que nem mato. Ele precisa de uma couraça e uma capa para se manter seco e está pronto para ir. Então ele pega seu equipamento e segue para a loja de armas em seguida. Nai tem os contatos porque ela conhece essa loja épica. É administrada por anões, o que é louco porque ele nunca tinha visto um antes. Humanos são a norma nessa cidade, então isso é um grande negócio. Ele conheceu pessoas fera na guilda de aventureiros, mas anões? Primeira vez. Ele entra na loja, olhando as armas, totalmente maravilhado. Mas onde está o vendedor? Do outro lado da sala, alguém pergunta se ele é cliente, dizendo para ele relaxar e dar uma olhada. Nosso amigo faz exatamente isso, mas está demorando uma eternidade e ele pensa: esse cara está ocupado ou o quê? Finalmente, ele avista o anão e o anão diz: "Ah, você é um cliente." Chegando mais perto, ele pergunta se Teru é uma criança. Mudando de assunto, Teru pergunta se o anão vai temperar aquela espada. O anão fica confuso, tipo: "O que você quer dizer?" Teru admite que não é especialista, mas ouviu dizer que se você bater no ferro quente e jogar água, ele fica mais resistente. O anão diz: "Primeira vez que ouço isso, mas parece inteligente." Mas ele está preocupado que possa estragar o ferro. O anão continua olhando para a forja. Diz que há itens na prateleira que podem funcionar, dizendo para ele escolher um. Ele está dando de graça, um agradecimento pela dica. Teru fica chocado, pensando que o anão está ansioso para experimentar. Então ele aceita a oferta generosa. Finalmente ele tem uma arma. Ele testa seus golpes, pergunta ao anão o que ele acha, mas o anão nem está prestando atenção.
Taru pensa, ele vai simplesmente me ignorar? Ao sair, ele agradece ao anão pela adaga e vai embora. Próxima cena, estamos no salão da guilda. Ney diz, na sua idade é legal escolher algo chamativo assim. Taru diz, essas são muito mais confortáveis que minhas roupas velhas. Ney examina as roupas, dizendo que o material é decente e como é barato está bom. Taru fica surpreso, perguntando como ela sabe tudo isso. Ney diz, a avaliação é a minha praia, posso usar em coisas. O protagonista se pergunta se ela pode avaliar pessoas. Ela diz que apenas parte da habilidade dela está desbloqueada, então não. Mas é útil para objetos, como verificar o saque de missões, evita que ela seja enganada por mercadores. No início só mostrava o nome do objeto, mas agora é super versátil. Teru pergunta o que ela precisa para avaliar pessoas. Ela diz que precisa atender a certos requisitos e que o rank da habilidade importa. Tipo, se ele tiver rank esse, ele pode avaliar qualquer coisa se atender às condições. Mas com rank G, nada de avaliar pessoas de jeito nenhum. Ele ouviu dizer que pode até identificar talentos pessoais com rank esse. E Taru pensa, isso poderia ajudar muito a descobrir como minha habilidade funciona. Ele acabou de adquirir essa habilidade de purificação e está se perguntando se pode conseguir a habilidade de texto confuso da mesma forma. Nai diz, espera, você realmente conseguiu essa habilidade? Isso é magia de nível de curandeiro, cara. Pensando que talvez a habilidade de texto confuso também seja algum tipo de cura. Ele pergunta se Taru aprendeu o feitiço de limpeza, mas Taru diz, não, isso é ruim. Purificação é uma habilidade de alto nível para curandeiros, mas você precisa conhecer a habilidade de rank de limpeza primeiro. Outra habilidade na lista é purgar, mas de alguma forma ele pulou direto para purificação, então ele não é exatamente um curandeiro. Taru está ali parado, totalmente perdido em toda essa conversa sobre habilidades. A garota continua ponderando, dizendo que nunca ouviu falar de algo assim. Mais tarde, Taru está em modo de treinamento. Nai o chama. Taru pergunta, e aí? Ela diz que ele se saiu muito bem naquele dia e que o pagamento dele já entrou. Ele está animado porque tem umas compras em mente, mas não pode comprar tudo, então precisa priorizar. Mob aparece perguntando o que está acontecendo, porque Teru parece animado, mas Teru simplesmente sai correndo e Mob pensa, tem algo estranho. Então, Ban, Teru esbarra em alguém. É o líder da guilda, verificando se ele está bem. Teru está todo sorridente, dizendo que recebeu o pagamento hoje. O líder da guilda, vendo sua empolgação, pergunta se ele quer um dia de folga. Tahou agradece e sai. Os dois apenas o observam ir. Próxima cena, novo local. Tahou esteve fazendo compras. Ele avista um lugar familiar. É a ferraria que ele visitou antes. Ele bate para ver se tem alguém. Nenhuma resposta e nenhum cliente por perto. Ele abre a porta chamando. O anão ainda forjando, perguntando quem está lá. Vendo que é um garoto humano, ele pergunta se é o mesmo menino. Teru diz, sim, só queria agradecer pelo brinde. Mas o anão diz, espera aí, sua ideia funcionou, mas deixou o ferro frágil. E agora? Taru diz para ele relaxar que ele está apertando demais. O anão solta pedindo desculpas. Ele tem tentado todo tipo de coisa, tornando as coisas mais duras, mas frágeis. Tahou está pensando, isso não está funcionando. Existe um truque para endurecer metal temperado. Chama-se recozimento. Temperar e recozer são melhores amigos. Bata o ferro a uma temperatura mais baixa do que quando você o temperou e ele fica mais resistente. Durante a têmpera, eles aplicam uma argila especial, Yakuba, para resfriá-lo rapidamente e endurecê-lo, ou assim diz a TV. O anão entende agora. Taru diz que se ele fizer isso, a arma deve ficar muito melhor. O anão sorri, agradece e pede para chamá-lo de mestre. Taru diz, não, é demais. Só compartilhando o que sei. E pá, Taru desbloqueia outra habilidade, os Olhos da Verdade. O anão fica super animado, dizendo que vai criar algo épico com a informação, pedindo para se encontrarem em um mês. Taru se curva agradecendo e parte. Próxima cena, o distrito comercial da cidade. Está lotado, muita gente fazendo compras. Taru está animadíssimo para testar sua nova habilidade, os Olhos da Verdade. Ele fica maravilhado, consegue ver e identificar qualquer coisa. Humanos ainda não conseguem, porque não está totalmente desbloqueada, mas é super útil. Taru pega uma laranja pensando se é assim que a Ney vê as coisas. Tudo tem uma descrição. Ele planeja evitar as coisas falsas graças a essa habilidade, comprando só as poções boas. O mesmo para outros itens que ele procura. O tempo voa e as pessoas estão olhando. É o Taru carregando uma montanha de coisas numa caixa. Parece que ele gastou todo o dinheiro e agora está liso. Já fazem 2 meses que ele virou aventureiro. A maioria dos aventureiros o vê como o faz-tudo definitivo, basicamente o garoto de recados da guilda. Ele geralmente fica preso às missões mais fáceis, e poucos o veem como um aventureiro de verdade. Seu rank travou no G+. Ser promovido a F foi graças a missões fora da cidade, mas a guilda acha que seus músculos precisam de um pouco mais de força. Então, um dia, um cara o chama para o pátio. Lá, um monte de gente pratica suas habilidades com a espada. Esse velho diz que Taru está mais magro desde a última vez, e é por isso que ele pode entrar para o esquadrão de treinamento, entregando uma espada ao nosso herói, que está preocupado que o zoem por ter perdido 2 meses de treino. Então Daz avança em Taru, dizendo para ele mostrar o que tem. Taru segura a espada com força. Enquanto balança, Daz aponta que ele está gastando muita energia, diz para ele se preparar, acerta um golpe sólido em Taru, dizendo que ele baixou a guarda, mas ei, ele tem potencial. Aprenda o básico e ele será uma fera, mas primeiro eles precisam corrigir a postura dele. A partir daí, sua agenda fica lotada. De manhã ele está limpando a guilda, e ainda tem tarefas de missão.
No fim da tarde, é hora das artes marciais. Com tudo isso, o cara está exausto todos os dias. Ele pensa, isso é legal, mas deve ter um jeito mais rápido. Mas tanto faz, ele vai apagar por enquanto. Então ele usa seu poder de purificação. De repente, ele tem uma ideia. Talvez ele possa limpar a guilda rapidinho com esse poder. Por enquanto, ele vai testar no quarto dele para ver se funciona. Ativando seu poder, ele o lança no chão. Um brilho azul preenche o quarto e pá, tudo fica impecável. Acontece que as paredes são super brancas de verdade. Mudando de ideia, ele deveria tentar limpar a guilda inteira. Então ele abre os olhos. Olhando em volta, ele se pergunta se algo está diferente, mas então ele avista algo. Um garoto cai no chão como um saco de batatas. O líder da guilda entra correndo perguntando se ele fez isso. O garoto está totalmente exausto no chão. Uma luz misteriosa tinha acabado de preencher o salão da guilda. O herói pede desculpas e o líder da guilda verifica se ele está bem. Ele provavelmente drenou a mana dele, dizendo para não desperdiçar seu poder com coisas pequenas. Normalmente ele usaria essa magia contra mortos-vivos e deveria se ater a limpezas menores. Colocando-o na cama, ele diz para ele relaxar hoje. Nosso herói insiste que não terminou, mas então ele apaga de vez. Na manhã seguinte, Taru se sente revigorado e usa seu poder. E finalmente, ontem ele liberou seu tempo. E em vez de limpar, ele teve mais tempo para praticar sua habilidade com a espada. No entanto, o treinamento era principalmente apenas exercícios básicos. Notavelmente, ele era o mais jovem e o menor entre os outros treinadores. E alguns deles até tinham seus próprios talentos e estilos de espada únicos. Com isso, sua ascensão no mundo dos aventureiros naquela idade era realmente uma grande raridade. Então Ney diz que, como você sabe, há uma razão pela qual eles não distribuem ranks mais altos para todos, já que precisam garantir a qualidade de seus aventureiros. Afinal, é uma profissão cheia de riscos e eles não podem dar um rank a alguém que não merece, porque senão pode acabar tendo consequências. Enquanto isso, nosso garoto continuou a treinar esgrima, pensando que tinha muita sorte. A cena muda. Taru mais uma vez foi à oficina daquele anão. Ele tinha conseguido forjar algumas lâminas como nunca antes por causa dele. Ele também forjou uma espada curta para o garoto, perguntando se ele a aceitaria. Taru, por sua vez, pega aquela espada. Agradecendo por tudo, o anão pede para considerar como um presente só para agradecer. Usando sua habilidade de avaliação, Taru fica surpreso ao pensar que uma única moeda de ouro valia aproximadamente 10 mil ienes, o que significa que aquela espada valia pelo menos 150 mil ienes. O anão não entende nada do que ele disse, mas nosso herói responde que não é nada, perguntando se por acaso ele adicionou algum tipo de valor àquela espada. O anão pergunta se ele consegue notar, porque às vezes ele tem essa habilidade de dar um bônus e fez a espada há algum tempo, e ela realmente conseguiu ter essa habilidade. Com isso, Taru continua a observar seu equipamento, pensando que as pessoas enlouqueceriam por apenas um aprimoramento desses, imaginando o que aconteceria se vissem isso. Já faz meio ano que ele recuperou as memórias de sua vida passada, e suas memórias eram principalmente na forma de conhecimento adquirido, mas não se pode ignorar as vantagens. É como aquelas histórias épicas de fantasia e isekai onde os personagens usam sua inteligência para dominar outro mundo. Mas depois de investigar um pouco, ele percebeu que é uma faca de dois gumes. Taru tem um flashback de um relatório sobre um cara que foi destruído por um monstro. Um aventureiro pergunta se é aquele cara que apareceu no escritório para se registrar. E o outro diz que não foi muito inteligente se registrar sem apoio. Aparentemente ele queria patentear algo, mas um nobre roubou a ideia dele e no dia seguinte seu corpo foi encontrado na floresta. Então, trazer tecnologia para lá pode não ser tão fácil quanto ele pensava. Enquanto isso, alguns aventureiros estavam praticando habilidades com a espada. Taru, observando a luta, diz que é um movimento básico, mas eficaz. Então ele tem uma ideia dizendo que vai escolher algo que parece simples, mas é difícil de copiar. Um pouco depois, nosso garoto estava aprontando alguma coisa. Acontece que era pão, mas estava todo queimado. Ele tentou assar seu pão favorito da vida passada. Sinceramente, a higiene naquele mundo é super estranha, eles nem lavam as mãos e assar pão com fermento é uma luta. Mas se funcionar, ele vai fazer um pãozão e comer de verdade. Então ele usa sua habilidade de purificação para eliminar todos os germes. Com isso, Taru finalmente fez seu fermento. Enquanto isso, Ney o observava, perguntando o que ele estava aprontando. Ele diz que vai fazer pão com aquilo, usando aquele líquido para fazer um pão branco e macio com farinha, basicamente um pão como ela nunca viu antes. Ney pergunta se é aquele pão branco chique que os ricos comem, porque ela também quer fazer. Com isso, Taru continuou preparando sua refeição. Com a ajuda da Ney, o garoto basicamente foi para um mundo mágico só para assar pão. Um pouco depois ele finalmente terminou. Não é super fofo, já que foi cozido numa panela. Então Ney disse, cheira incrível. Cheirava tão bem que até os aventureiros do outro lado da sala estavam farejando. Em pouco tempo, o líder da guilda aparece perguntando se ele fez pão, ao que ele responde, sim. É branco e macio. Sem perder tempo, o líder da guilda começa a mastigar o pão. Surpresa com o sabor, porque é realmente diferente, Ney diz que ele é incrível porque consegue fazer todo tipo de coisa, até pão. Mudança de cena. O prédio ao lado da guilda dos aventureiros é um bar administrado pela guilda, e é um ponto de encontro para aventureiros. Quando adicionaram o sanduíche dele ao menu, explodiu em uma semana, aumentando o número de clientes fiéis e, claro, a criação era do Taru. Mas eles fizeram
a especialidade exclusiva da filial da guilda. Depois de tudo isso, Taru podia comer bem e ter abrigo da guilda. Era uma situação ganha-ganha para ambos. Para resumir, ele é apaixonado por pão, mas também por arroz. Mas não é grande coisa neste mundo. As pessoas tratam o arroz como uma erva daninha qualquer que dão pro gado, então ele fica chateado com isso. Com isso, sua missão como ex-japonês é espalhar o amor pelo arroz. Ele tentou falar com Léo sobre isso, mas Léo nunca tinha ouvido falar de arroz. Então ele decidiu servi-lo com pão feito de farinha de arroz. Quando ele estava prestes a comer, parecia incerto. Ele rapidamente mudou de ideia. É bem diferente do pão normal e super saboroso. Com isso, estava resolvido. Eles vão começar a vender pão de arroz. Nosso garoto está empolgado porque conseguiu. Um pouco depois, mais e mais clientes estavam chegando e agora eles precisam pensar em fazer um prato principal com arroz, pensando que uma tigela fácil de comer pode resolver por enquanto. Mas primeiro eles precisam fazer arroz normal. Já que não usam hashes lá, eles vão dar um jeito, finalmente terminando seu prato, adicionando carne ao arroz. O garoto realmente virou um chefe neste mundo. Com isso, o prato estava pronto, e pá, outro item de sucesso foi adicionado ao menu, e um monte de gente da guilda veio só para experimentar esse prato incrível. Um pouco depois, Taru estava relaxando numa mesa, terminando um novo prato. O garoto estava animado porque mal podia esperar para comer. Bem quando ele ganhar essa nova habilidade, ele pensa, uau, o que é isso? Acontece que ele só precisava ser um guru da culinária e pá, de repente ele sabe tudo sobre plantas. Mas Taru não está exatamente pulando de alegria. Basicamente ele pensa, nada parece diferente. Então ele tem a ideia de verificar as plantas do jardim. Ele chega lá e ainda nada. O cérebro dele não está dando nenhuma informação nova. Ele pensa que talvez devesse usar sua habilidade de avaliação para verificar as coisas. Acontece que aquelas plantas são apenas ervas daninhas. Taru pensa, ok, retiro o que disse. Essa habilidade é até que legal para verificar as coisas. Então voltamos ao salão da guilda. Esse garoto tem um gato na cabeça dizendo que o vovô saiu, perguntando se ele pode deixar o gato com ela. A garota diz, claro, só preciso marcar no livro que ele está seguro. E assim, missão completa. Mudando de assunto, ela brinca que o gato fica mais na guilda do que em casa. Ela pede a placa de aventureiro dele para registrar a missão. Taru concorda, mas quer saber o porquê. A garota diz, você vai ver. Ela vai até aquela máquina mágica de antes, coloca a placa do Taru nela. E assim o trabalho está feito. Ela diz, parabéns, você agora é Rank EFI. Taru está animado, agradece a ela. Ela pergunta se ele quer uma missão de Rank EFI. Taru diz, claro, mas preciso me preparar primeiro. Enquanto ele sai, Nei pensa que Taru esqueceu de confirmar que sua missão foi concluída. Em seguida, Taru está em casa, se equipa, pronto para sua missão de Rank F. No quadro de missões, ele escolhe sua tarefa. Nei fica surpresa, é uma missão de coleta de ervas. Ela pensou que ele iria caçar, especialmente com aquela espada de anão. Taru diz, é verdade, mas quero tentar outras coisas primeiro. Então Taru está na floresta pensando, é isso aí. Ele mergulha de cabeça usando sua habilidade de plantas. Cada planta tem uma descrição detalhada. Sua habilidade é super útil, ele pensa. É, exatamente como eu pensei. Começa a colher ervas com seu balde. Algumas horas depois, ele tem todas as ervas, mas algo está estranho na floresta. Ele não tem certeza de onde está. Pensa que talvez esteja perdido, talvez devesse voltar. Então ele ouve barulhos nos arbustos. Algo está lá e pá, um goblin aparece. Taru pensa, por que essa coisa está aqui? Se for só um, ele pode ter uma chance. Pegá-lo de surpresa e, em terra de fantasia, ele deveria vencê-lo rápido. Além disso, ele quer experimentar aquela espada, mas está tremendo que nem vara verde. Ele está realmente inseguro sobre tudo isso, mas ele continua se movendo em direção ao Goblin. Então ele faz um barulho. O Goblin o ouve. Ele avança contra ele. Taru consegue bloquear o golpe. Ele está perdendo para um Goblin com um machado de pedra. Sua espada voa. O Goblin ainda o persegue, quase o acerta, mas Taru cai. Ele se levanta, pega sua espada, ainda tremendo de medo. O Goblin tenta atacar de novo, mas Taru está com a espada pronta. O sistema diz que uma habilidade foi ativada e Taru pensa, o que está acontecendo? O Goblin não faz ideia do que Taru fez. Ele disparou em segundos. Foi assim que ele escapou, continuou coletando ervas e começou a treinar espada no tempo livre. Ele até tentou fazer poções usando livros, trabalhou como ferreiro com um anão. Recentemente, ele tem praticado arco e flecha. Há uma razão para ele estar tentando todas essas coisas, porque sua habilidade tecnológica ilegível tem regras de ativação super específicas. Quando ele reencarnou, recuperou as memórias de sua vida passada, e depois de finalmente tomar um banho após 2 meses, ele obteve a habilidade de purificação. Normalmente, ninguém ficaria tão sujo em apenas 2 anos, e essas pessoas geralmente não têm uma segunda chance de se limpar. Ele conseguiu os olhos da verdade por ser um profissional em identificar o que os especialistas fazem, algo que geralmente é impossível porque leva anos de sabedoria intelectual para conseguir. Graças ao conhecimento de sua vida passada, ele preparou algumas refeições incríveis e obteve informações sobre plantas. Olhando para trás, nenhuma dessas façanhas épicas acontece da noite para o dia em uma vida normal. Em suma, ele só quer tentar de tudo, esperando desbloquear novas habilidades, e ser teimoso é só o jeito dele. Logo depois que Taru acerta uma flecha na capa de mob, quase atingindo o cara, ele fica todo irritado com isso. Mas então outra pessoa aparece. Taru passou a juventude sendo teletransportado para outro mundo. Ele realmente conseguiu a reencarnação.
Próxima cena, Salão dos Aventureiros. Nosso garoto está relaxando lá também, pensando em como ele tentou um monte de coisas por tipo 1 ano e meio, mas não conseguiu dominar nada. Ele trouxe novos lanches para a estalagem e eles foram um sucesso instantâneo. Ele até ensinou o anão a forjar uma nova arma, uma katana. Depois de um tempo, ele caçou um coelho de um chifre, sua primeira caçada de monstro. O deus de antes disse que não seria fácil e ele estava certíssimo. Mas ele ganhou algo com todo esse caos, e percebeu que consegue fazer malabarismos com um monte de tarefas como um chefe, o que é raro em um mundo cheio de habilidades, e se você não tem habilidades, é visto como um novato. Tentar dominar algo sem talento natural é quase impossível, e ele se pergunta se suas habilidades tecnológicas confusas têm algo a ver com isso. Então nosso herói se levanta pensando que talvez esteja apenas pensando demais em tudo isso. Então ele decide ir em uma missão de coleta de ervas. Ele estava planejando ir para a Floresta Nordeste naquele dia, mas se ele continuar indo nos mesmos lugares, pode dar errado, acabando com todas as ervas. Quanto mais fundo ele vai na floresta, mais raras as ervas que ele encontra e mais ele sente as vibrações de monstros. Na maioria são apenas goblins, mas em alguns lugares ele pode esbarrar em um orc. Talvez ele devesse terminar a missão do dia rápido. Algum tempo depois, ele finalmente termina de coletar todas as ervas. Mesmo assim, o garoto continua pegando mais algumas plantas. A que ele está segurando parece bem rara. Ele teve sorte porque estava realmente encontrando algumas plantas legais. Naquele momento ele ouve um barulho. Olhando para o lado, ele se pergunta se é um coelho ou um sprite, mas seu rosto muda quando ele vê o que é. É outro Goblin. Aquela criatura está segurando um ratinho. Nosso garoto está prestes a sacar a espada, mas então o Goblin o avista. O monstro continua encarando o protagonista. Do nada, o garoto dispara. No mesmo momento, o sistema avisa que as habilidades especiais foram ativadas porque ele fugiu de uma criatura. Ele ganhou detecção de presença e manto de invisibilidade como suas habilidades. O protagonista continua correndo, sem acreditar que ganhou uma habilidade por realmente ter fugido. A cena muda para o Salão dos Aventureiros. Um monte de gente está lá de boa. Nosso herói está com sua habilidade de camuflagem ativada. Ele está chocado com essa habilidade, imaginando o quão OP ela é. Absolutamente ninguém o vê no meio deste lugar. Ele tenta conversar com as pessoas, mas é um fracasso total, imaginando que ele realmente conseguiu entrar no modo furtivo total. Mas então ele leva uma pancada na cabeça. Nosso garoto está sem noção. Acontece que era Léo dizendo para ele escolher o lugar certo para usar essa habilidade. Ouvindo isso, Taru pensa que algumas pessoas ainda conseguem vê-lo. A cena muda novamente para outro local depois de um tempo. Taru continua coletando ervas para terminar sua missão. No mesmo momento, ele percebe algo. Imaginando que há monstros à espreita também, ele se esconde atrás de uma árvore para dar uma olhada, mas desta vez é apenas um coelho com chifres, pensando que ele pode muito bem abatê-lo enquanto está aqui, porque a carne é saborosa e a pele é vendável. Sem perder tempo, ele usa sua habilidade de camuflagem, se esgueirando até o coelho, abatendo-o. O efeito do manto furtivo definitivamente tem suas vantagens. Logo depois, ele ouve outro barulho, imaginando que poderia ser outro monstro de novo. O garoto aponta sua espada, mas o outro cara pergunta se é o Taru, pedindo para ir para a guilda o mais rápido possível. A equipe dele está lutando contra uma horda de goblins e precisa de reforços porque são tipo 80 monstros. Rapidamente, nosso herói começa a correr, dizendo para eles aguentarem firme até os reforços chegarem. A cena muda novamente para o salão da guilda com Taru explicando toda a situação. Léo diz: "E aí? Deve ser a Floresta do Norte. Reúnam a equipe. Estamos saindo já." Uma equipe já está lutando contra goblins para manter Sei seguro, então abandonar os colegas de guilda não é uma opção. Ele diz: "Hora de formar equipes aventureiros, vamos mostrar nossa união." Eles estão se dividindo em 3 esquadrões, vermelho, azul e verde. Taru tem a tarefa de espalhar a notícia para todos. O esquadrão vermelho está no resgate, o verde na patrulha de goblins, e Taru é o mensageiro oficial. Todos se uniram como profissionais e ninguém vai ser nocauteado sob a guarda deles. Avançando rápido, estamos na floresta. Um cara está estressado por estar com poucas flechas, mas seu amigo diz: "Calma, reforços estão a caminho." E pá, os reforços chegam. Outro cara diz: "Ei, diga ao esquadrão azul para abrir um caminho de fuga." Então nosso herói entrega algumas poções dizendo: "Peguem estas, confiem em mim." O cara fica chocado perguntando se são caras, mas Taru diz: "Que nada. Eu mesmo as preparei." Além disso, ele vai atualizar o Esquadrão Azul rapidinho. Finalmente, o garoto corre para a próxima equipe perguntando se eles podem garantir uma rota de fuga e os caras encapuzados, tipo o Esquadrão Verde, distraindo os vilões seria crucial. Nosso cara é basicamente a linha direta de informações, mas as coisas estão ficando feias. Muitos goblins e eles precisam de mais reforços. Todos os esquadrões estão encurralados por goblins, precisando seriamente de uma ajuda. Léo diz: "Entendi. Vou atualizar a guilda. Fique tranquilo, a gente resolve." Mob também está no meio da confusão, avançando direto para o caos, enfrentando um exército de goblins. Com um golpe épico, Léo elimina um monte deles. Então, um goblin sorrateiro tenta emboscá-lo, mas um companheiro de equipe o protege. Léo diz: "Valeu, irmão", e continua avançando. Mob está observando a ação se desenrolar, avançando contra alguns goblins ele mesmo. Nosso herói fica impressionado com as habilidades de todos, mas sem tempo para ficar olhando, ele tem que voltar para a guilda. Próxima cena, ele finalmente volta. Aventureiros estão agitados, pedindo os detalhes. Taru diz: "Os líderes da guilda estão cuidando disso, estamos bem." Mas então nosso cara simplesmente cai como um saco de batatas. Mais tarde ele acorda. Sentindo-se aliviado por todos estarem bem, um cara diz:
Aquelas poções foram cruciais, lutamos sem medo, e Taru fica feliz que todos estão seguros. No final ele fez sua parte, mas está chateado com sua falta de habilidades de combate. Ele se sente mais como um espadachim do que qualquer outra coisa, mas isso não é suficiente. E ele quer testar suas habilidades contra goblins, mas eles vêm em bando, então enfrentá-los sozinho é arriscado. Formar uma equipe seria a jogada, mas ninguém quer se juntar a ele. Então ele pensa que é hora de voltar a treinar amanhã. Próxima cena, novo local. Uma senhora aparece no salão dos aventureiros, dias se passaram desde a batalha dos goblins. Taru está em uma nova missão. Marco diz: valeu pelo esforço, eu cuido da papelada. Taru fica intrigado, perguntando onde está Mutilter Lustanei. É estranho ela não estar na guilda. Marco diz que a família dela apareceu do nada para uma reunião. Parece sério porque os aventureiros estão procurando pela Ney. Então outro cara diz: é sério? Chamando os aventureiros, eles contaram um babado sobre um pedido de casamento para Ney. Todo mundo fica chocado. Outro aventureiro pergunta ao Taru se ele sabia e ele diz: não, deixando-os chateados porque a Ney parecia gostar dele. Então alguém toca no ombro do Taru, dizendo para ele seguir a Ney e reportar, mas Taru diz: não posso. Estou com uma missão, Marco diz. Você ainda não aceitou, então está livre. Deixando Taru totalmente irritado, pensando que ele deveria fazer o trabalho dele quietinho, tipo um ninja numa missão secreta. Sem outras opções, ele tem que aceitar essa missão, mesmo que seja um saco. Mas se algo der errado, ele é quem vai se ferrar. Então, mesmo que os aventureiros digam que esperavam o relatório dele, ele não está comprando essa ideia. A cena muda, e nosso herói, olhando a carruagem, imagina que a Ney deve estar por perto. Aí do nada ele topa com algo. A Ney está de boa, do lado de um cara, aparentemente. Taru pensa: eita, este deve ser o tal candidato a casamento arranjado. O cara parece bem esperto, o que significa má notícia para a galera da guilda. Ainda assim, ele precisa investigar primeiro só para ter certeza. O tempo passa e Taru ainda está seguindo os dois, pensando que já desvendou o caso porque a distância entre eles é super suspeita. Aí um velhinho aparece perguntando se o Taru está bem depois de um tombo, mas o Taru pensa: meu. Quando ele olha de novo, os dois sumiram no ar, pensando que ele tem que descobrir o que realmente está rolando entre eles. Na próxima cena, aquele cara está declarando que quer passar a eternidade com a Ney, perguntando se pode pedi-la em casamento, mas tipo, ah, vá. É só a imaginação fértil do Teru pirando, dizendo que a Ney não pode casar de jeito nenhum, se perguntando como ele vai contar essa fofoca pra guilda. Bem nessa hora, alguém se aproxima dele. É a Ney perguntando por que ele está bisbilhotando e sem perder tempo ele pergunta: quem é aquele cara? Ela diz que o cara precisava de umas informações, então ela ajudou. Além disso, os pais dela estão lá perguntando se ele quer comer com eles. A cena muda para um restaurante para ficar lá com a Ney e a família. Ele pergunta: então, esse negócio de casamento arranjado é sério? Aí, flashback com a mãe da Ney. Aparecendo na guilda, a Ney fica surpresa com a visita inesperada. Enquanto elas estão conversando, um cara está bisbilhotando, tentando entender o que está rolando. A mãe dela está dizendo que se ela está solteira, deveria pensar num casamento arranjado. A cena volta para o presente, com a Ney dizendo que era só uma brincadeira da mãe. Ouvindo isso, o pai dela diz: se você está tão preocupado, talvez devesse casar com ela quando for mais velho. Enquanto isso, Taru pensa que eles são uma família bem unida, se perguntando se os pais da vida passada dele estão bem. Eles provavelmente estão chocados com a morte misteriosa dele, ainda mais depois de entrar numa universidade de primeira. Resumindo, ele só deu dor de cabeça pra eles. Logo depois, a Ney pergunta se ele está bem e ele responde: sim, estou bem. Então ele está determinado a arrasar neste mundo para deixar os pais orgulhosos. Um dia passa voando depois de todo aquele caos. Nosso herói está de boa na guilda. Ele está lá parado, congelado como uma estátua. Os aventureiros estão suando em bicas, todos ajoelhados diante dele. No canto, o líder da guilda também está lá. O cara está super nervoso. Aí Taru diz: tenho missões, então vamos parar com essa conversa. Mas Léo diz: nós também fomos vítimas, é normal ficar bravo. Usar uma criança para bisbilhotar a vida de um funcionário da guilda é baixo. Mas a garota diz: não tem problema, perdoe-os. Ouvindo isso, a galera da guilda fica chocada porque ela é um anjo total. Pouco depois, o líder da guilda dá um sorriso, dizendo que eles têm sorte porque farão um mês de missões voluntárias. Missões voluntárias, resumindo, são mega chatas, difíceis e super bagunçadas. Elas não pagam bem e essa leva é ainda mais difícil. A próxima é ir para uma montanha e a missão é consertar os muros da cidade. Isso significa carregar pedras, movê-las e empilhá-las. Tudo é trabalho pesado e com pouca grana. É um dos trampos menos populares. Quando o Taru era nível G, ele não aguentava, mas agora é diferente porque a recompensa é até que boa. E com isso, ele vai junto com a galera para o local. Já tem um monte de gente quebrando pedras lá. Por algum motivo, o Taru também está no meio. O garoto pensa que não está bom por está a fim de carregar ou empilhar pedras. Ele está lá mesmo para ver qual é a boa. Em seguida, um velhinho aparece dizendo para eles começarem a trabalhar logo. Mas primeiro ele tem que ensinar o básico porque os novatos precisam prestar atenção, perguntando se eles veem aquela pedra ali. Primeiro, encontrem o centro dela e depois quebrem com toda a força. Pá! A pedra se partiu em duas. O velhinho diz: ei, vocês também tentem.
Às vezes essas pedras escondem coisas legais, então se acharem alguma, avisem ele. Se acharem algo épico, ele também ganha uma recompensa. E o Tarô pensa que deveria tentar. Ele começa a usar seu poder de visão da verdade. Naquelas rochas próximas, tudo o que ele vê é carvão, mas aí os olhos do garoto arregalam quando ele olha de lado. Algo brilhante chama a atenção dele. Ele pensa que diabos é aquilo. O velhinho aparece de novo dizendo que aquelas pilhas são só lixo de mineração. Nada demais, mas nosso herói pensa: ah, não, vou dar uma olhada nisso. E quebra a pedra. Pá! Começa a brilhar. O velhinho só observa de queixo caído. O herói acabou de topar com um minério de mitril, deixando o careca totalmente chocado. Ele grita pra todo mundo parar porque, eles acabaram de achar mitril. Com isso, o Tarô desbloqueia uma nova habilidade chamada Precisão. Os dias voam, e o garoto ainda está entendendo essa coisa de precisão. Provavelmente algo a ver com mira. Então ele começa a praticar com arco e flecha, pensando que essa habilidade vai ser super útil. Mudança de cena e um cara diz: 100 moedas de ouro pelo mitril. O que você vai fazer com toda essa grana? Tarô pensa que deve a vida à galera da guilda. Então, comida e bebida são por conta dele hoje. E aí, festa? Em seguida, ele olha para Enei perguntando se ela tem alguma ideia para a grana que sobrou. Ela sugere doar um pouco para o orfanato, deixando-o surpreso com a ideia dela. Mudança de cena, e a cidade está agitada porque um garoto achou mitril do nada. Enquanto isso, alguns aventureiros da guilda estão conversando. Um cara de cabelo castanho diz: ouvi dizer que o Taru derrubou uns bandidos, é verdade? Mas o Taru responde: não, isso é só fofoca, se perguntando como lidar com esses boatos. Aí o cara diz: não se preocupe, eu acabei com esses boatos para você. Ouvindo isso, Tarô se emociona, agradecendo a todos por darem apoio a ele, pensando que é grato, mas precisa acabar com esses boatos. Mais tarde, Tarô está passeando pela cidade com sua habilidade de invisibilidade. Ele ouve algo e se pergunta o que está acontecendo. Acontece que é uma peça com um ator exigindo dinheiro. Tarô pensa que essa cidade é meio chata. Ele ouve o nome dele e se anima. Ele começa a correr para ver o que é. Do outro lado, uma peça está rolando sobre um garoto que derrota goblins e encontra uma pedra de mitril, perguntando o que fazer com a grana, planejando doar para o orfanato. Jumo, assistindo chocado, percebe que é sobre ele. Os shows de marionetes agora são sobre lendas locais. Antigamente eram rituais, mas agora é só para diversão. Boatos sobre Tarô estão virando o entretenimento da cidade. E como dizem, boatos se espalham como fogo. Percebendo que isso só vai alimentar a fofoca, ele vai se destacar demais, o que pode ser problema. Então ele quer evitar. Nesse caos todo, ele precisa se acalmar, já que não tem escolha, é arriscado, mas ele talvez tenha que ir com tudo. Ele sente pelos bonecos, mas ele tem que combater entretenimento com entretenimento. Próxima cena, a Ney está pensando nele. O garoto pergunta o que está acontecendo. Ela se pergunta por que ele está carregando tanta lenha, chamando a atenção, e o Taru diz: estou planejando um jogo para o meu futuro. A Ney pergunta: um jogo para a sua vida? Ele acena dizendo que a cidade está obcecada por ele, então ele está fazendo um jogo para distraí-los. A Ney diz: você está tentando mudar o foco, mas fazer algo que todo mundo ame da noite pro dia é difícil. Mas o garoto diz: calma, eu tenho um plano, não é nada obscuro, então sem preocupações. Próxima cena, o garoto finalmente termina seu jogo e decide chamá-lo de Havers. Para fazer esse jogo épico, ele começa cortando um tabuleiro quadrado e desenha linhas para fazê-lo 8x8. Ele pinta um lado da peça de preto e o outro de branco, tipo um mini yin yang. Pá, jogo completo. Ney, toda curiosa, pergunta como se joga. Neste jogo, vire as peças do seu oponente cercando-as com as suas, e quem tiver mais peças ganha. Quando você coloca uma peça, tem que pôr onde possa prender a cor do oponente e virar todas as peças cercadas horizontalmente e verticalmente, ou até na diagonal, estilo ninja. Depois que você pega os cantos, você basicamente domina o jogo. A garota ansiosa está animada para experimentar, e para começar, vamos nessa. E assim, o primeiro confronto épico começa. A Ney está empolgada dizendo que não vai perder de jeito nenhum. Ela faz sua jogada. O tempo voa, e o preto marca 4 vitórias enquanto o branco só consegue uma. A batalha continua com o preto acumulando 23 vitórias e o branco pegando 18. O protagonista pensa: ei, eu não sou tão ruim nisso. Eventualmente, a batalha termina com o preto vencendo com 40 peças. A Ney está empolgada porque finalmente conseguiu uma vitória e está chocada por ter vencido o criador do jogo. O protagonista diz: hora da revanche? Ele não vai perder de novo. Ney, toda animada, diz que ele ainda não entende o poder dela. Enquanto isso, Tarô está pronto para levar a sério. Ele faz sua jogada. O tempo voa de novo. Ney diz que foi por pouco e que para um jogo simples é muito divertido. Mudando de assunto, ela se pergunta se ele pegou leve com ela no primeiro jogo. O protagonista tenta desviar, mas ela não está acreditando. Mesmo assim, o jogo é incrível, e ela tem certeza que todo mundo vai curtir. Tarô se sente bem satisfeito ouvindo isso. Mas há uma grande questão de quem vai reivindicar o status de criador e registrá-lo na guilda comercial. Até agora, as receitas da vida passada dele eram só comida, então não precisava de registro. Alguns tentaram copiá-las, mas ninguém superou o original no restaurante da guilda. Graças à boa reputação da guilda, ninguém copiou abertamente. Mas com este jogo, a coisa é totalmente diferente. Vendo a situação, Ney pergunta qual é o plano do nosso herói. Ele pensa em usar o nome da guilda, mas se ele registrar, precisarão de um nome de criador.
Ele poderia usar o Léo, mas ele é famoso demais, então seria super suspeito. Alguém confiável com forte apoio seria ideal, perguntando se a garota conhece alguém assim. Ela fica pensativa. Aí ela tem uma ideia genial, dizendo que tem alguém e que ele é bem próximo dele. O protagonista fica surpreso com isso, mas depois ele entende. Mudança de cena, o garoto chama o Mob. Ele é um cara íntegro que doa pro orfanato e é um aventureiro top na guilda. Ney diz que Mob continuará doando parte de sua renda pro orfanato e, como parte de sua equipe, ele topa missões de longo prazo. Então Mob é a pessoa perfeita para este trabalho. É por isso que ele está recebendo o voto de confiança. A cena muda para a sala do líder da guilda. Mob diz que o orfanato pode se beneficiar de sua renda extra. Além disso, ele está louco para subir de nível com sua equipe, perguntando se Tahou tem certeza, porque pode ser legal agora. Mas e se o tabuleiro explodir em popularidade? O protagonista fica tranquilo, ele vai receber uma parte dos lucros e evitar qualquer drama, o que é super conveniente. Mob diz: parece um ganha-ganha. Mudando de assunto, o garoto pergunta se eles estão prontos para ir. Mob responde: pode apostar, eles finalmente fecham o negócio. A cena muda para Teru verificando seu tabuleiro, dizendo que para as massas, um tabuleiro simples é suficiente. Para colecionadores e nobres, deveria ser algo a mais. Fazendo edições limitadas com tabuleiros e pernas chiques, além de conjuntos de shogi. Parece que sua habilidade de precisão foi subestimada e será super útil. É incrivelmente preciso, tornando a medição uma moleza. Também impulsionando suas habilidades motoras como um profissional. Com isso, ele poderia facilmente subir de nível para um mestre carpinteiro. Depois de um tempo, o garoto finalmente terminou sua construção épica. Tahou realmente se dedicou ao máximo neste. Ney, olhando a obra-prima, fica chocada, chamando-a de uma legítima obra de arte. Tahou apenas acena e agradece, mas ele ainda está meio preocupado com algo. Coisas boas não se vendem sozinhas, você tem que divulgar. Logo ele olha para alguns aventureiros, pensando que é a hora e que ele está contando com eles, uma missão super única e especial. Aí o cara da bandana pergunta que jogo é aquele porque é super legal. É um jogo novinho em folha, diferente de tudo que ele já jogou. Outro cara aparece perguntando se ele pode tentar e o homem diz: claro, mas cuidado, aquela garota é uma fera. Os dois se sentam para começar a partida. Alguns outros aventureiros também estão espiando o tabuleiro, começando a aumentar seriamente o hype do jogo. Assistindo a cena, Tahou pensa que eles precisam manter esse ritmo. A estratégia do cliente isca fisgou os aventureiros e várias vendas foram organizadas para que pudessem pegar aquele tabuleiro na hora. Com isso, em poucas horas, a loja estava lotada de gente fazendo fila para jogar este jogo. A fila se estendia até lá fora. Seguindo o conselho de Léo para evitar qualquer reclamação chata do Lorde, algo tinha que ser feito. Para promover o jogo discretamente, edições limitadas já foram enviadas como presentes. Ele também concedeu direitos de distribuição a comerciantes que lidam com a guilda de aventureiros. Além disso, a cidade de Scythe é meio chata, então o jogo pegou rápido com a molecada. No mesmo momento, o garoto percebe algo. Vendo o caos, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele tende a mergulhar direto na loucura. Duas pessoas estavam jogando algum tipo de jogo, especialmente o que pertencia ao cara principal. Todo mundo estava animado para o confronto entre os dois lords, e Teru pensa que o sinal foi melhor do que ele imaginava, e a operação do seu tabuleiro foi uma grande vitória. A cena muda com alguém dizendo ao Mob que os tabuleiros estão vendendo como loucos, e tanto os baratos quanto os caros estão voando das prateleiras. O garoto diz que isso é incrível, mas ele deixou todo o negócio com a guilda, então eles deveriam conversar com eles. O homem diz que entende, e então, feliz, começa a sair. Mob pergunta se Teru ouviu falar de tudo isso. Ele responde que já conversou sobre aumentar a produção com o líder da guilda. Mob, por sua vez, diz que entende. Com as coisas indo tão bem, ele talvez consiga competir na cidade grande com sua equipe, e por essa razão, ele lhe deve uma. Ao saírem, os dois se despedem. 15 dias voam e o Esquadrão Espada de Prata arrasou em todas as missões de alto escalão em Seize e subiu para o Rank B. A cena muda para Tahou relaxando com Léo. O homem ficou de olho no nosso herói. O cara principal parece estar estressado com algo. O cara não parava de encará-lo fixamente. No meio de tudo, Teru pensa que ele parece super mal-humorado. Logo depois, o louco bate na mesa. Teru está totalmente sem noção do que está acontecendo. Léo diz que é legal que aventureiros de outros lugares estejam aparecendo, mas o comportamento deles é lixo. Eles estão causando drama com os locais, o que está estragando a reputação da guilda, e seus principais aventureiros são Rank C. Resumindo, comparado ao esquadrão do Mob, eles têm muito o que evoluir. A segurança interna está piorando, e eles pediram mais tropas ao Lorde Feudal, mas ainda não é o suficiente. Em vez disso, estão sendo enviados para lidar com bandidos e manter o crime sob controle. Enquanto isso, Tahou pensa que as reclamações de Léo não têm fim. O cara estava super desanimado. Aí Léo diz que a comissão do jogo que Tahou fez é o que os está mantendo à tona, mas ainda há uma grande encomenda vindo da capital, segundo os comerciantes, e eles também querem 10 dos seus tabuleiros de edição limitada. Tahou fica chocado dizendo que não é surpresa, já que a capital está em outro nível. Léo acrescenta que, além disso, eles querem que ele vá com a caravana de comerciantes, deixando o garoto ainda mais chocado com o que ouviu. O líder da guilda diz que eles querem que ele fique lá por um mês como instrutor de jogos, mas Tahou diz que as regras são super fáceis e como criança ele não pode fazer isso.
No entanto, Léo diz que se eles insistirem, não tem como evitar, já que ele pode não gostar de se destacar, mas ninguém na capital o conhece. Além disso, não é ruim conhecer a capital enquanto ele ainda é jovem. Com isso, o garoto não parece ter muita escolha. Mudando de assunto, Léo diz que ele está sendo promovido para o rank E a partir daquele dia. Aí ele se levanta dizendo que precisa subir de nível para o equilíbrio da guilda sem KO. E honestamente, isso é uma grande vitória para o garoto. Assistindo a cena, Taru não tem certeza se deveria estar animado ou o quê. Enquanto ele sai, Léo diz: "Deixa o resto com você até o grande dia." Mudança de cena, pá. Nosso herói ainda na sua rotina de coleta de ervas. Não pode esquecer o trabalho chato de preparar todos aqueles tabuleiros. Af. Finalmente, a noite chega. A cena muda para o Salão dos Aventureiros, algumas pessoas ainda jogando pesado. Na Idade Média, isso aparentemente é o auge. Tahou ainda está se virando dentro do salão. Aventureiros veem o garoto pegando uns papéis chocados, tipo: "Uau, até crianças trabalham aqui?" Ele está de olho em missões como um profissional, perguntando quando a guilda começou a ser babá. Enquanto isso, Tahou pensa que esses caras são os aventureiros rudes que Léo avisou. Esses caras, além de barulhentos, são um circo completo. Um ruivo diz que ter um garoto como ele os faz parecerem ruins, mas aí alguém bate na mesa. É o cara da bandana, não aguenta mais o barulho, indo até o outro, dizendo que o garoto que eles estão zoando é um aventureiro de alto nível, rank e como eles. Ouvindo isso, outros jogadores da guilda o apoiam. O garoto diz: "Um menino no rank E? Que loucura." Mas o outro cara diz: "É sério, são fatos." Honestamente, ele não sabe como era de onde eles vieram. Mas aqui, os aventureiros são outro nível. Até crianças os superam. Ouvindo isso, alguns aventureiros admitem que não precisavam ser tão duros. Enquanto isso, outros dois aventureiros apenas observam o caos se desenrolar. Eles saem pedindo desculpas pelo drama. Mudança de cena. Tarou pensa que Léo e o instrutor Dai são rank A. Aí alguém o chama. Um grupo de aventureiros pergunta se ele está bem, dizendo para não se preocupar. Ele é uma lenda. Tahou os agradece dizendo que não o abalou. Os aventureiros ficam aliviados. Tahou valoriza esses laços, grato à sua equipe. Um dia se passa depois do caos. A cena volta para a guilda de aventureiros. Tahou está verificando missões no quadro. A guilda está lotada como de costume. Ney está distribuindo missões para as pessoas. Olhando, a garota está intrigada com algo. Enquanto isso, um cara se aproxima do quadro de aventureiros. O protagonista fica quieto. O cara se aproxima sorrateiramente, perguntando o que ele está aprontando. Acontece que ele estava sumido de casa, sem avisar. Olhando para trás, o garoto fica chocado. Um homem estava o observando. O cara exige uma resposta rápida, mandando ele não sumir, prestes a dar um soco no protagonista, mas o garoto ativa suas habilidades, desviando do golpe como um ninja. Em segundos ele sumiu. O homem está sem noção do que acabou de acontecer. Perguntando quem o deixou desviar daquele soco, o protagonista permanece em silêncio. O homem ataca de novo. Tarô desvia, reaparecendo na frente dele. O cara tropeça, cai de cara como um palhaço. Ney aparece, confusa com o caos. Aventureiros chegam, lembrando que não é permitida violência aqui. Mas o homem ainda está furioso, perguntando onde Taru está morando agora, dizendo que ele precisa arrumar as coisas e ir para casa. Taru diz: "Não, não vou voltar." O cara fica bravo, perguntando com quem ele pensa que está falando. Erra outro soco. Nessa confusão, Teru pensa que o cara não mudou nada. Honestamente, ele quer chutá-lo, mas violência não é permitida na guilda. Sugere que conversem lá fora, longe da multidão. Saindo, Ney está preocupada se o garoto vai ficar bem. Próxima cena, fora da guilda, o homem pergunta sobre o dinheiro do Mithril, dizendo que tudo deveria ir para o pai dele. Tahou pensa: como esperado, o boato chegou na vila e é uma boa grana. O cara, depois de sumir por anos, agora quer bancar o pai, dizendo que não tem grana pra ele. Mesmo assim, o homem não desiste. Tahou se pergunta quando o cara vai perceber que é tudo inútil. Aí o pai dele diz: "Como você pode esquecer tudo que fiz por você?" Mas o garoto diz: "Tudo o que lembro é de apanhar todo dia." O pai tenta enrolar, dizendo que estavam apenas ensinando disciplina. Aí uns caras chegam perguntando se o Selk já pegou a grana do filho. Assistindo a isso, o cara principal pensa: é agora que chama o Teru? Acontece que o pai dele deve dinheiro a eles, e eles estão em apuros se ele não pagar. Vendo a confusão, Taru percebe que eles querem que ele cubra as dívidas do pai, e o cara diz: "Eu pago agora mesmo." Mudando de assunto, Taru pergunta: "Você tem o contrato do empréstimo?" O cara da cicatriz responde: "Sim, tá aqui." Mostrando o contrato da dívida. Mas Taru retruca: "Ah não, isso não é um contrato de verdade. Isso é só um bilhete do seu chefe para pegar o máximo de grana possível. Resumindo, sem contrato, sem pagamento. E ele nem considera esse cara como pai, então é não em dobro." Ao ouvir isso, o pai fica furioso, chamando-o de mentiroso. Nesse instante, outra pessoa aparece dizendo que é falta de educação fazer barraco na frente dos outros clientes. Mexer com o Taru é arrumar briga com a cidade inteira, então é melhor se acalmarem se quiserem ficar de boa. Outro cara ainda completa dizendo que o Taru tem sido super generoso, até doando o troco que sobra pro orfanato.
Tudo isso era esperado do ex-aventureiro e anfitrião. Logo depois, o figurante começa a sair, mas Taru pede. Espera um pouco. O cicatriz pergunta. E agora? Se não vai pagar, nos deixe... Taru diz. Mesmo que tenhamos terminado, quero pedir desculpas pela confusão do meu pai. Ele entrega uma moeda de ouro e diz. Fique com ela. O cicatriz fica todo confuso com isso. Sem perder tempo, eles saem dali rapidinho. O protagonista já resolveu tudo, pedindo desculpas pelo drama. Enquanto isso, um barbudo está ali, tomando uma cerveja. Na próxima cena, estamos em outro lugar e Taru está cuidando das suas ervas. Alguém está espreitando atrás dele. Ele se pergunta por que coisas ruins sempre acontecem. O cara aparece. Taru está pronto para qualquer coisa. Espada em punho num piscar de olhos. A cena volta um pouco. Taru avistou uma sombra perto de uma árvore. O sujeito está de olho na espada dele, pensando que é uma especial do Angus. Sem perder tempo, o cara avança, exigindo a espada. Taru pensa. Lá vamos nós de novo. Em segundos, ele conjura um círculo mágico. Uma habilidade envolve tudo, usando-a para uma fuga rápida, mas surpresa. O cara o encurrala, dizendo que ele não é digno da espada e mandando-o sumir dali. Taru começa a gritar por ajuda. Alguém está atrás da espada dele. Alguns aventureiros por perto ouvem o alvoroço. Irritados, eles vão até lá perguntando o que está acontecendo. Então, o barbudo atira uma flecha, mas Taru está pronto, contra-atacando em segundos. Os aventureiros finalmente chegam, verificando se Taru está bem. Nosso herói pensa que finalmente pode seguir com sua missão. A cena muda para a guilda dos aventureiros. Taru está de olho em algumas pilhas de madeira, dizendo que precisa terminar as tábuas de edição limitada, determinado a fazer todas as peças, e fazendo tudo com o maior cuidado. E pronto, ele terminou. 10 peças no total, 10 tábuas de edição limitada, completas. Ele está super orgulhoso do seu trabalho. Mas mesmo com toda a habilidade, produzir tantas tábuas tão rápido é exaustivo demais. Mesmo assim, com precisão, ele faz peças idênticas. Um ofício que ele aperfeiçoou até o último detalhe. Obviamente, sem criatividade e talento, não dá para fazer coisas legais. Por isso, ele deu o seu melhor na aula de arte para conseguir isso. Mais tarde, ele está jogando aquele jogo com um aventureiro. Outro cara aparece perguntando como Taru está e se ele acha que consegue dar conta. Quer saber quantas tábuas ele terminou. Nosso herói responde. Finalmente consegui fazer 10, deixando Paulo chocado, já que esperava que ele terminasse pelo menos 6, conforme o contrato. Mas ele encerra o contrato e, mudando de assunto, pergunta se ele quer ir junto. Então, outro sujeito aparece, dizendo para ele não roubar seu jogador estrela. Mas Paulo insiste que as habilidades de Taru poderiam render muito mais grana do que ele está ganhando agora. No entanto, o chefe da guilda avisa que, se Taru pular fora, ele vai cortar os laços com o negócio de comércio dele. Percebendo que é o chefe da guilda, Paulo recua, dizendo que estava só brincando. Léo diz que vai tentar comprar essa história. Então, Taru pergunta se há alguma novidade sobre a viagem à capital. E Léo pergunta a Paulo se ele já escolheu com quem Taru vai treinar. O cara menciona que essa pessoa parece ser um nobre, sugerindo que peguem umas roupas novas enquanto há tempo, e encontrem um alfaiate de primeira. Ao ouvir isso, a mente de Taru explode, pensando que a coisa está ficando louca, e se pergunta se tudo vai ficar tranquilo. A cena muda para fora da guilda e Léo diz que é melhor sair cedo porque a noite é perigosa, não só por monstros, mas também por rumores de bandidos. Perguntando a Taru o que está acontecendo e por que ele não está usando suas roupas novas. Ney, por outro lado, pergunta se ele comprou roupas novas e por que não contou antes, pois queria dar uma olhada. Taru diz que são roupas chiques para encontrar os nobres, não para uma viagem na estrada. Com isso, toda a preparação para a viagem está feita. O protagonista entra numa carruagem, dizendo que está de saída. Ney lhe deseja uma boa viagem. Com isso, eles finalmente partem para outra cidade. Taru pensa que a jornada está tranquila. A estrada principal ajuda muito com todo o tráfego, e as tropas estão postadas em cada parada de descanso, então é super seguro. Resumindo, é o enredo de fantasia usual onde o comboio de mercadores é atacado no meio do caminho, passando em sua cabeça, mas parece uma preocupação inútil. Há também o fato de ter um aventureiro de rank C ao seu lado, então Taru diz que o cara que vem na direção deles parece suspeito. Basicamente, ele parecia estar os avaliando. A garota supõe que talvez ele seja um espião bandido com alguma habilidade de avaliação. Com isso, eles não podem baixar a guarda. Algum tempo depois, a cena muda para a área de descanso. Nesse momento, eles ouvem um barulho. Taru pergunta o que aconteceu e a garota diz que tem uma sensação ruim sobre isso, imaginando que os bandidos mudaram o alvo para o comboio de trás. Segundo os soldados que verificaram a cena, os bandidos desapareceram e o trem foi totalmente aniquilado. Com isso, a esperança deles pela segurança do trem foi inútil. Resumindo, a realidade é uma fera cruel. Algum tempo depois, a cena muda para uma carruagem. Um fazendeiro estava observando tudo, aquele trânsito. Então a garota chama o protagonista, dizendo que a capital está à vista. O garoto curioso espreita para fora, dizendo que o comprimento das muralhas da cidade é impressionante, e o outro cara diz que quando chegarem mais perto, a altura também vai surpreendê-lo. Com isso, eles finalmente chegam ao seu destino. Verificando as coisas, Taru diz que está ficando nervoso. Indo em direção àquele portão enorme, a garota ruiva diz que ele está de boca aberta. O portão finalmente se abre, revelando a cidade enorme. Todos continuam boquiabertos com a capital. Taru pensa que parece outro mundo, com raças que ele nunca viu. Pouco depois, um homem diz que eles estão indo direto para a sede do mercador, pedindo para que os acompanhem, e Taru pensa que é verdade, porque ele tinha esquecido completamente.
Com isso, o tempo voa novamente. O cara do chapéu diz que vai atualizar a guilda dos aventureiros sobre a missão e os bandidos, por via das dúvidas. E o mercador diz beleza, pedindo para que se encontrem lá pela manhã, 5 dias depois. Mudando de assunto, o cara pergunta o que os dois estão fazendo e a garota diz que é a guarda de Taru por enquanto, então vai ficar por perto. Observando de longe, Taru diz que os 5 arqueiros parecem bem à vontade na capital. Eles fazem esse tipo de missão com frequência, então não é nada demais. A guarda-costas diz que é só o começo e, além disso, o lugar é enorme. Então, se eles se perderem, é só usar a torre do Castelo Imperial como ponto de referência. Antigamente, ela vagou por meio-dia tentando encontrar a sede da Guilda dos Aventureiros antes de avistar aquela torre abençoada. Ao ouvir isso, Taru se pergunta se ela está falando sério ou só brincando. Na próxima cena, corta para um prédio. Taru está verificando o lugar, totalmente chocado, pensando que é a primeira vez que ele tem um AP tão legal com seu novo corpo. Ele pergunta, todos os hotéis neste mundo são assim, tão chiques? Mas a guarda-costas responde, que nada, meu caro, isso é só pra você. Meu lugar de sempre custa tipo 1/5 disso, deixando Taru de queixo caído. Mudando de assunto, ela diz que ele vai ser tutor de um jogo para alguns filhos de nobres. Se não o arrumarem um lugar decente, isso vai manchar a reputação deles. Taru pergunta, é algo parecido? A garota responde, provavelmente sim. Taru está ficando nervoso, mas Mina diz, calma, você não vai durar 1 mês se estiver sempre tenso assim. Taru responde, se for só 1 mês, posso voltar com vocês em 5 dias. A garota concorda, dizendo que ele deveria apenas tomar um banho e tirar um cochilo. Mais tarde, o protagonista realmente faz isso. No dia seguinte, Taru acorda, perguntando à garota se ela não é madrugadora. Eles se preparam para o café da manhã, mas a comida é uma total decepção. Taru pensa que se acostumou demais com a comida chique que ele preparava antes. Ele está desejando comidas melhores. Mina diz, para de falar nisso, você está me fazendo sentir falta das coisas boas. Mudança de cena, e agora eles estão em outro lugar. O velhote está dizendo que a Guilda Garfish tem um longo caminho pela frente. Quando ele recebeu o tabuleiro de jogo que Paulo enviou num cavalo veloz, ele sabia que seria um sucesso. Até os filhos dele são fãs, e ele tem certeza que vai estourar na capital, então ele tem divulgado para os nobres. Taru fica super animado ao ouvir isso, certo de que seu professor também ficará. Ele está lá para aprender como Moab, o inventor, e não pode estragar tudo. O velhote diz, Taru, você tem habilidades incríveis para fazer arte como aquelas tábuas de edição limitada. Impressionado com o quão jovem e talentoso ele é. Mas Taru diz, mantenha em segredo que fui eu quem fez essas tábuas. Garfish entende e concorda em manter tudo em sigilo. Se a notícia se espalhar, os nobres podem cercá-lo. Então, ele oferece uma tábua de edição ilimitada para manter as coisas em paz. Taru pensa, nenhuma chance desperdiçada. Esse cara é um verdadeiro empresário. É tipo uma garantia de silêncio. Outro dia se passa e Taru está pirando com o quanto a paisagem mudou. Paulo está dizendo para ele relaxar. É a primeira vez dele aqui também, e ele está tão chocado quanto. Taru está olhando em volta, pensando que a calma da garota é super reconfortante. Ela diz, sou uma guarda-costas, tenho que manter a calma, nada para se estressar. Taru fica surpreso, imaginando se ela está tentando impedi-lo de surtar. Finalmente, a carruagem chega à mansão. Taru está curioso para saber quem é o dono deste lugar. Deve ser a casa de um nobre de alto escalão. Então, o outro cara diz, este não é o lugar da Condessa Helena, é a mansão do Duque Valera, o primeiro-ministro do reino. A mente de Taru explode, percebendo que foi convocado por alguém super importante. Então, outra pessoa aparece. O mordomo diz, todos estão aqui, sigam-me. Eles entram na mansão. Taru está ativando uma de suas habilidades. Espiando pela porta, ele vê um monte de gente. O mordomo para, dizendo para eles esperarem perto da porta. A equipe está sentindo os nervos. Enquanto eles estão conversando, Taru pensa que esta é uma grande introdução. Do nada, seu sistema aparece com uma condição especial cumprida e ele pontua. A inibição de avaliação. Taru fica chocado, percebendo que a voz do mundo acabou de se manifestar. Ele tem outra habilidade agora. Olhando em volta, ele está maravilhado, pensando que todas essas pessoas parecem de altíssimo escalão. Então, imagine só. Se ele aprendeu a inibição de avaliação, significa que estava sendo julgado por um esquadrão inteiro de pessoas ao mesmo tempo. Enfim, ele está super animado para testar essa nova habilidade que acabou de desbloquear. O garoto está curioso para saber se realmente funciona. Então, bum, alguém aparece no corredor, cumprimentando o representante do mercador Garfish. E, o jovem ali? Impossível não notar. Ele ouviu que era uma criança, mas não esperava que o tutor fosse tão pitico. E Taru, observando o cara, se pergunta se aquele é o chefão do país. Ele começa a escanear a equipe. Então, pedem para ele acompanhar Taru. Dizem que o jovem é o principal aprendiz do inventor de jogos de tabuleiro, e ele será o tutor do dia. Primeiro, ele vai jogar 3 partidas para mostrar serviço. Ao ouvir isso, Taru pensa, esse cara está me testando? Isso é meio infantil? Do ponto de vista do chefão, ele pediu um tutor e recebeu uma criança, então não é estranho se sentir um pouco trollado. Sem outra opção, o garoto diz, tudo bem, vamos ter um bom jogo, pensando que é melhor levar a sério. E com isso, eles finalmente se sentam para iniciar a partida. As pessoas estão observando de longe, dizendo que ele é bem educado para um filho de plebeu. Enquanto isso, Mina pensa que Taru tem que mostrar suas habilidades e botar pra quebrar, imaginando se o garoto realmente consegue. Então, Taru estende a mão, dizendo ao chefão para fazer sua jogada. A partida começa.
Nenhum dos lados quer perder. O chefão permanece tranquilo, observando o jogo inteiro. Um nobre comenta: o aprendiz de elite não é tudo isso. E a outra garota diz que é porque o chefão é muito apelão. Com o passar do tempo, o jogo está esquentando. A garota diz que é loucura porque o aprendiz principal virou o jogo, e o outro nobre comenta: a primeira jogada do chefão também foi demais. Com isso, a primeira partida termina, e o vencedor é o nosso protagonista. O chefão diz: bem, claro, vindo do principal aprendiz do inventor do jogo, não é surpresa que eu o tenha escolhido como meu tutor. Então, eles deveriam reiniciar e mergulhar na segunda rodada. Na segunda rodada, a disputa é muito mais acirrada do que antes. Mas ainda assim, nosso protagonista garante a vitória. Aquela garota fica chocada, perguntando se aquela jogada no início foi uma armadilha. Mesmo assim, o chefão não desiste pedindo para iniciar a terceira partida. O cara está pegando o jeito dos movimentos do protagonista. Com isso, ele está ficando mais equilibrado. Então a terceira partida termina em empate. Um pouco depois da partida, o protagonista está todo agradecido. E observando a cena, ele se pergunta se está levando um jogo muito a sério. Algum tempo se passa e Taru pensa: pegar os cantos é legal, mas não significa que você vai ganhar, pensando que reverter é uma explosão e o melhor para se divertir. Logo depois, um mercador o chama dizendo que não podia dizer antes, mas ele foi realmente incrível. Nas 3 partidas, ele conseguiu uma vantagem inicial e depois virou o jogo no final, e até conseguiu empatar a última partida enquanto deixava o chefão jogar mais. Mas Taru diz que ele está o elogiando demais, porque o chefão aprendeu com os 2 jogos e se adaptou no terceiro, levando ao empate, e ele não tem certeza se conseguiria vencer se jogassem de novo. Então, o cara chama o protagonista, pedindo desculpas por tê-lo testado daquele jeito antes. Aquele jogo sendo tão simples realmente mostra o caráter do jogador, o que é super legal. Ele não jogava há séculos, mas ficou muito convencido. E Taru mostrou a ele uma grande diferença de habilidade e o fez perceber sua própria gafe. Mas Taru diz que ele é realmente forte, especialmente no terceiro jogo, pois sua resiliência e adaptação foram verdadeiramente impressionantes, e ele não tem certeza se conseguiria vencer novamente. Ao ouvir isso, o chefão fica feliz, agradecendo-o por suas palavras. Mudando de assunto, ele diz que a razão pela qual o chamou ali, em vez do Conde Alano, foi por algo. Resumindo, foi para avaliá-lo para outra pessoa, e Taru se pergunta se ele está falando sobre o que sentiu quando a avaliação começou. O chefão diz que tem uma habilidade de avaliação de classificação. Ele então confia em seu julgamento das pessoas, mas parece que o garoto tem algum tipo de imunidade a tudo isso. Com isso, ele vislumbrou suas habilidades por um segundo, mas então elas desapareceram. No momento seguinte, elas pareciam bem normais, e se ele não estiver errado, esta é a primeira vez que isso acontece com ele, e é realmente meio chocante. Ao ouvir isso, Taru acena com a cabeça, percebendo que sua nova habilidade não só bloqueia avaliações, mas também joga fora informações falsas. Então, o ministro pergunta se ele poderia dar uma segurada em sua épica avaliação. Bloquear por um segundo, porque ele quer apresentá-lo a alguém e precisa confiar totalmente nele para isso. Ao ouvir isso, Taru pensa que o sujeito é bem esperto, notando sua habilidade. Talvez ele possa pegar algumas dicas sobre sua habilidade de tecnologia embaralhada também, se ele seguir com isso. Então, ele concorda em mostrar suas habilidades, mas apenas para ele. Enquanto isso, o primeiro-ministro fica de olho em nosso herói. O protagonista, enquanto isso, pensa que ninguém estava observando. Então, ele finalmente desativa sua habilidade para esconder avaliações, e o ministro, por sua vez, fica impressionado com o que vê, dizendo que é loucura porque seus atributos básicos são baixos, típicos para um garoto de sua habilidade. Mas eles são muito impulsionados por uma habilidade chamada precisão, e ele nunca ouviu falar dos olhos da verdade, mas é loucura como isso se conecta à sua habilidade de avaliação. Há também a habilidade de detecção de presença, e enquanto isso, Taru se sente totalmente exposto. O primeiro-ministro diz que o que é ainda mais louco é que mesmo com a habilidade de tecnologia embaralhada, ele subiu de nível em várias profissões. Geralmente, subir de nível deveria aumentar os atributos, mas isso não está acontecendo, e é por isso que o caso de Taru é super misterioso. Ao ouvir isso, Taru fica chocado, perguntando se suas habilidades profissionais subiram de nível. Então seu trabalho duro não foi em vão. Honestamente, ele adoraria mais detalhes, mas tem que se acalmar afinal. É o primeiro-ministro. O cara diz que é estranho porque ele já verificou a habilidade de tecnologia embaralhada antes, mas não consegue descobrir qual é a habilidade original dele. E Taru pergunta o que isso significa. Ele diz que é uma habilidade que precisa de uma avaliação de classe S para ser detectada, e geralmente você pode adivinhar a habilidade com base em tendências e crescimento de atributos. Mas como ele disse antes, suas habilidades estão subindo de nível em várias profissões. Se fosse apenas artes marciais, profissões como cavaleiro sagrado ou herói poderiam fazer sentido, mas ele subiu de nível em áreas aleatórias como ferreiro e carpinteiro, e até mesmo em alquimia. Resumindo, ele nunca ouviu falar de um padrão como este. Verificando a cena, Taru pensa que, mesmo que o primeiro-ministro seja provavelmente o melhor avaliador da capital, ele não consegue descobrir. Mas não precisa surtar, pois suas habilidades estão subindo de nível em várias áreas, dizendo que talvez o universo lhe dê uma habilidade única, e os únicos obstáculos são as condições difíceis para desbloqueá-la, mas você sempre vai continuar farmando e relaxando. Então, o primeiro-ministro diz que ele parece ter uma habilidade rara. Então, nada de estranho deveria estar acontecendo. Então, Taru se lembra que tudo o que aconteceu foi porque o primeiro-ministro prometeu avaliá-lo para outra pessoa.
Logo depois, o homem diz que quer que ele seja tutor de Sua Alteza e do príncipe uma vez por semana, e nos outros dias ele quer que ele ensine os nobres locais. Ao ouvir isso, Taru fica totalmente chocado, porque ele estava prestes a começar a ensinar até a realeza, pensando que isso está virando um hobby para nobres, e achava que era só diversão para gente comum. O primeiro-ministro diz para ele não se estressar, porque será bem pago, mas Taru pensa que esse definitivamente não é o problema. Na próxima cena, eles já estão fora do castelo e passeando pela cidade. Taru, olhando para sua guarda-costas, pensa que ela parece estar de super bom humor. Cercado pela nobreza, ele simplesmente se mistura ao fundo. Então Mina diz ao garoto que ele fez um ótimo trabalho e o protagonista apenas agradece. A garota, por sua vez, pergunta se ele vai ensinar um príncipe. E Taru não consegue dizer se ela está brincando ou falando sério, dizendo que prefere esquecer isso por enquanto. A próxima cena pula para outro local. Uma empregada cumprimenta o protagonista, dizendo que vai preparar sua refeição e perguntando se ele quer um banho primeiro. Ao ouvir isso, Taru fica surpreso, pensando que isso é sempre uma doce recepção, mas ainda assim ele deve manter a calma. Ele pergunta a Mina o que ela quer fazer, já que ele quer comer no quarto e relaxar, e a garota diz que isso funciona para ela. Então, Taru pede para que as refeições sejam servidas no quarto. A empregada faz o que o protagonista pediu, e Mina diz que Taru está parecendo um nobre agora, e ele responde que realmente é um. Na próxima cena, a refeição está finalmente pronta e é um dia tranquilo. Mina diz que já que estão indo para a capital, ela quer saber se há algo que ele queira fazer. Ela tem que se encontrar com o príncipe amanhã, então ela está toda focada em relaxar hoje. E Taru está pensando que isso significa nada de passeios. Ele pergunta, quer explorar a capital? E ela responde, parece ótimo. Mudança de cena. Taru pergunta a Mina se ela precisa de algo, e ela diz, sem planos. Me dê sugestões. Eles estão passeando pela capital, olhando as lojas, de olho em algumas coisas legais. Ela diz, tenho que pegar algumas lembrancinhas para a família e meu irmão, mas ainda há tempo. Taru pergunta, espera, você tem um irmão? E ela responde, sim, da sua idade. Resumindo, ele é um mega fã, sempre sonhando em aventurar como Taru. Especialmente depois daqueles shows de marionetes. Ele até encena a cena em que Taru fugiu da dívida com moedas de cobre. E Taru pergunta, essa história também viralizou? Toda vez que ele pensa nisso, ele fica todo cringe. Mudando de assunto, ela diz, vamos dar uma saída, estamos perto de um lugar que quero ir. Eles chegam a uma loja e Taru exclama, uau, é uma loja de itens mágicos. Por dentro, ele pirou com as coisas iradas. Uma mochila épica chamou a atenção. O vendedor disse, é uma obra-prima do lendário Jean, 10 moedas de platina. Tahoe pensou, uma platina é tipo 100 milhões lá em casa, mas essa mochila é demais, vale a pena. Mina disse, não, preciso de uma menor. Tahoe perguntou, vai levar? O vendedor, entendi, subam para ver mais. Lá em cima eles ficaram chocados com as coisas mágicas. O vendedor só observava, implorando para não tocarem nos artefatos, por favor. O tempo voa e Tahoe pergunta, devíamos voltar para casa? Eles finalmente saem e Tahoe diz, você foi ousada. Ela responde, você amou a segunda parte. O tempo voa depois de todo esse caos, que loucura. O protagonista salta da carruagem, olha para cima e pensa, uau! Finalmente é hora de ensinar o jogo épico à família real. Alguém diz, você chegou, dando as boas-vindas à equipe. Tahoe ainda confuso, achando que sabia tudo sobre o castelo, mas o tratamento VIP o deixou chocado. Então o cara diz, siga-me. Os portões se abrem. Lá dentro, cavaleiros por toda parte, que impressionante. Os nobres dizem, sua equipe pode esperar na sala de espera. Então é só o protagonista seguindo, e os caras dizem, continue andando. Tahoe está agora em frente a uma porta, sem volta para ele. O que será? Então ele apenas aceita. Depois diz, aqui para ensinar o jogo épico. As portas se abrem, revelando o quinto príncipe, que parece meio ranzinza. Taru pensa, com aquelas orelhas ele é um elfo, mas não como eu imaginei, que surpresa. O príncipe diz, uau, Taru é só uma criança, pode mesmo me ensinar? Taru responde, sou o melhor discípulo do mob, minhas habilidades são impecáveis. O príncipe retruca, você parece mais jovem que eu, que estranho. E Tahoe pensa, ele está julgando pela aparência, tentando se exibir. Mudando de assunto, o príncipe diz, vamos começar a lição. O garoto está animado, finalmente eles mergulham no jogo. A mente do príncipe explodiu com a ação, que demais. Tahoe pensa, esmagá-lo pode ser cruel, mas ei, ele é só uma criança. Basicamente ele está dominando. Obviamente o príncipe não está feliz, então ele vira o tabuleiro. O príncipe diz, você é muito apelão, eu nunca perco. Qual é o seu truque? Taru pensa, sem trapaças aqui, mas não posso fazê-lo chorar. Diz que vai ensiná-lo, mas primeiro, relaxa. Resumindo, há muitos truques neste jogo, perguntando se ele está pronto para um treinamento pesado, porque vai ensinar os movimentos reversos definitivos. Mais tarde, Teru ainda treinando o príncipe, que pergunta se ele usou esse movimento no primeiro-ministro. Ele também quer agradecer porque Teru é um professor de verdade. Ouvindo isso, Tahoe ficou chocado. O príncipe diz, cara, não acredito que venci o primeiro-ministro no começo, mas agora entendi. Esses truques são selvagens. Tahoe verificando as coisas, pensando que talvez ele não se conteve contra o príncipe e esse cara não tem paciência nem com crianças. Então, bum, o príncipe chama Tahoe novamente. Ele diz, eu quero vencer o primeiro-ministro. Ensine-me seus caminhos. E nosso herói diz, com certeza, vamos nessa.
No começo ele achou que poderia falhar, mas o garoto tem um jogo sério. Então eles iniciam esse treinamento reverso, que era para ser semanal, mas rapidamente aumentou para 3 vezes por semana. Com a ajuda de Tahou, o príncipe sobe de nível rápido, e assim o tempo voa. Um mordomo aparece, todo apologético, perguntando se aquela carruagem lá fora é a real. Tahou fica totalmente confuso, sem entender nada. O mordomo não está contando mais nada, então de repente ele pula. Ajoelhado, ele diz, desculpe por tudo, implorando para atualizar a suíte para a presidencial real de nível superior. Ele terá as refeições mais chiques, além de muitos benefícios. Ele também poderá fazer coisas legais, como bungee jumping no vale e um tour pela selva com animais raros. Pode procurá-lo para qualquer coisa que precisar. Ouvindo isso, Tahou se sente estranho, pensando que esse tratamento VIP é demais e super desconfortável. Próxima cena. Estamos em outro lugar, e Mina diz que Tahou os fez trocar de lugar. A anfitriã parece chateada e nosso herói diz, me sinto mal, mas não pude recusar a oferta. Na próxima cena, aquele cara de antes aparece. Tahou diz, desculpe por pedir para você arrumar um lugar perto do castelo, deve ter sido difícil. Mas o cara responde, sem problemas, você é importante para ensinar o príncipe e os mercadores de Garfish resolveram tudo, foi tranquilo. Ouvindo isso, Tahou pensa que Seb tem habilidades incríveis, agradecendo o cara por tudo que ele fez. Mas então nosso herói tem um momento de eureka. Um silêncio constrangedor se instala, que situação. Eles continuam se encarando. O cara diz, não me lembro de ter te dito meu nome antes. E o garoto, espera, Seb é realmente seu nome? Mais tarde, a cena muda para outro jogo reverso que revira a volta. O príncipe está basicamente tendo uma revanche com o primeiro-ministro. Vários nobres estão assistindo a este confronto épico. O primeiro-ministro observa o jogo todo, então ele dá um sorriso. O jovem príncipe está mantendo a calma como um pepino. Então o primeiro-ministro diz, eu desisto. Assim, o príncipe leva a vitória e todo aquele estudo do jogo valeu muito a pena. Mais tarde, o trio está conversando depois da partida. O ministro diz, graças à ajuda de Taru no mês passado, o príncipe ficou muito mais forte. O príncipe diz, verdade, tudo graças ao nosso herói. Mudando de assunto, ele pergunta se pode chamá-lo pelo nome. Taru responde, claro, Sua Alteza. E então o príncipe diz, me chame de Flui. Curvando-se, nosso herói diz, entendi. Flui diz, abandone a parte do príncipe. E o garoto, isso pode ser um pouco complicado. Bem nessa hora, o sistema aparece para Tahou, e ele ganha uma nova habilidade, magia espiritual. Ele também ganhou a habilidade de autoridade por fazer amizade com a realeza, e Tahou pensa que conseguiu 2 novas habilidades de uma vez. Então o ministro diz, podemos conversar um segundo? É sobre a investigação da habilidade de tecnologia distorcida que eles conversaram antes. O tempo voa, e o trabalho de tutor de Tahou na capital termina, então ele está livre daqueles dias intensos de jogo e pode finalmente relaxar um pouco. Mas ainda assim, neste mundo, magia espiritual é a habilidade definitiva para se ter. Além disso, sua magia de fogo é tão pequena quanto um isqueiro. Sua magia de água é suficiente para não se preocupar com água potável. Todas elas estão apenas no nível de magia de vida. Mas por outro lado, ele só pode usar magia de purificação. Pensando se continuar usando suas habilidades, talvez ele suba de nível. Mas a verdadeira questão é sua habilidade de autoridade. E ele se pergunta se é boa para um cara comum como ele. Ele até fez um garoto real chorar outro dia. E então alguém chama pelo garoto. Seu guarda-costas diz, pronto. E o garoto, sim, vamos comprar todas as lembrancinhas. O tempo passa, e Seb está agradecendo Tahou por tudo, e é um grande obrigado do príncipe Lui e do primeiro-ministro. Com uma sacola de moedas na mão, Tahou sussurra que parece meio leve, mas a garota diz, não sei de nada. Então Seb diz, ei, o príncipe acha estranho agradecer com dinheiro, mas ei, apenas pegue. Bum! Ambos estão chocados porque acabaram de ganhar 20 moedas de platina. Avançando rápido, o garoto está de volta àquela loja de artefatos de antes. Ele entra e os atendentes dizem, bem-vindo de volta. Mas a dupla tem vibrações totalmente diferentes agora. O atendente pensa, eles estão aqui para causar caos de novo? Mas nosso protagonista se afasta e diz que quer pegar a mochila. O atendente diz, lembre-se, são 10 moedas de platina. Tahou tira a bolsa todo confiante, vou comprar com certeza. O atendente olha de lado, a outra fera diz, eu cuido disso. Ele pega a chave, começa a destrancar pensando. As pessoas dizem que vão comprar, depois tentam roubar depois de desativar a magia. Talvez esses caras sejam iguais, mas Tahou diz, não, aqui está a moeda pagando agora. Os atendentes estão chocados. Como o garoto conseguiu todo esse dinheiro? O herói diz, também quero aquela pequena bolsa de armazenamento mágico, posso ter um desconto? Mina diz, não estava planejando comprar isso, mas Teru, é um bônus especial. Ela, é uma moeda de platina, não posso aceitar. Mas Teru, qual é? Você trabalhou duro comigo por um mês, merece. Deixe-me fazer isso. Mina não tem escolha, agradece e aceita como sua recompensa. Sem problemas. Bem nessa hora, o sistema diz, parabéns, você obteve a habilidade de armazenamento mágico. O garoto suspira e Mina diz, talvez não devêssemos ter pegado isso. Mas o herói, não é isso. Acabei de obter a habilidade de armazenamento mágico da Voz do Mundo, que honestamente é super útil, mas ele deveria ter pegado antes de comprar a bolsa.
Mais tarde, eles estão fora da loja, passeando pela capital. Agora Tahou tem armazenamento mágico. Ele está em uma farra de compras até o dinheiro acabar. Basicamente, ele está visitando todas as lojas, testando todo tipo de coisa. O garoto está gastando seu dinheiro. Mais tarde, Mina diz: "Não gastamos demais?" E o garoto: "Esta é uma farra de compras única na vida, mas ei, é tudo o que ele precisa." Então alguém chama o garoto dizendo que sente vibrações de outro mundo vindo dele. A mente do nosso herói está explodida com isso. O tempo voa e é finalmente hora de voltar para Scythe. Há muito a pensar agora que estão voltando. Além disso, algo que Guffish mencionou antes, que interessante. Ele falou sobre montar uma base de fabricação para aquele jogo na capital real também. Honestamente é tentador, mas as vendas de Scythe também são importantes. Eles poderiam fazer um tabuleiro de edição limitada de luxo na capital com artesãos de primeira linha lá. O cara diz: "Sim, nobres da capital iriam querer edições limitadas." Então está feito e ele está animado para trabalhar com Tahou. Próxima cena, o cara está perguntando se ele tem certeza sobre pegar aquele item valioso. Tahou pensa que seu guarda-costas recusou, dizendo que preferia oferecer com desconto depois de cuidar dele nesta viagem. O cara diz: "Eu estava de olho, mas um desconto de 60% é selvagem, eu ficaria feliz com 30%. Mas Tahou diz: "Está tudo bem, apenas esperando uma boa relação com vocês e o desenvolvedor." Com isso, eles estão finalmente deixando a capital e o velho está pensando que o protagonista não tem ganância. Enquanto isso, o garoto está esperando que tenha sido um agradecimento decente. E o mercador diz: "As vendas reversas estarão sempre nas mãos capazes do mercador de Guffish." Ouvindo isso, nosso herói diz: "Obrigado, foi ótimo trabalhar com você também." Pareceu uma longa jornada, mas foi super curta, então é adeus à capital. Ele está se perguntando como todos estão lá dentro e mal pode esperar para vê-los novamente. Mudança de cena, os viajantes dizem: "Armazenamento mágico é épico porque cabe toda aquela carga em uma pequena bolsa." Ajudou a reduzir os custos de transporte. Enquanto isso, Tahou está rememorando sua jornada, dizendo que está vivendo a vida dos seus sonhos em outro mundo, ou pelo menos esse é o plano. As palavras daquela senhora ainda o incomodam. Então seus guarda-costas dizem: "Ei, acorda, cara. Bandidos estão de volta nas estradas." Teru pergunta: "São os mesmos bandidos que encontramos antes?" Ela responde: "Não tenho certeza. Os detalhes são vagos, mas no fim, não foi nada demais." E nosso herói diz: "É porque eu pareço tão feroz, certo?" Então Mina diz: "Preciso ir à guilda. Falou!" acenando adeus para a equipe. Logo depois o cara diz: "Vamos conversar sobre aqueles tabuleiros reversos de edição limitada no escritório." Então Ney aparece, toda animada para vê-lo, fazendo 1 milhão de perguntas, mas Teru diz: "Calma, eu conto tudo quando estivermos de volta à guilda." A garota diz: "Legal, fiquei um pouco animada." Ainda assim, ela está feliz que ele está bem, então ela vai embora. O garoto pensa: "Nada mudou de volta em Sightsee, minha cidade favorita." E sim, seu retorno foi uma bagunça. Os tabuleiros de edição limitada com os artesãos da capital. Mas Paolo diz: "Taru, faça sua própria obra-prima, mas mantenha em segredo com um nome falso." Das 5 peças originais, 3 foram para o Príncipe Flui e o Ministro, as outras 2 para Garfish. Mal sabiam eles, estes seriam os lendários tabuleiros reversos. O tempo voa e estamos de volta à guilda. Tahou está escolhendo sua próxima missão, indo direto para a recepção. As garotas dizem: "Esta é uma missão de extermínio de goblins." Além disso, o garoto finalmente atingiu o rank A. Sentindo-se animado, nosso herói diz: "Com certeza." Naizal: "Tem certeza que ir sozinho é legal?" Mas ele diz: "Um pouco nervoso, mas preciso me acostumar." Nayacena: "Entendi, mas não exagere." Mudança de cena para a floresta e Taru pensa: "Este lugar é assustador." Ele costumava fugir o tempo todo, mas agora é um jogo totalmente novo. Em seguida, ele ativa sua habilidade de detecção de presença. No fundo da floresta, ele avista 2 goblins. O garoto está em movimento. Em uma árvore, ele pensa: "Apenas 2? Ataque surpresa moleza. Mirando com seu arco e flecha, dispara o primeiro tiro, acerta um monstro em cheio. Em segundos, o garoto saca sua espada, atacando até o último monstro, derruba-o como um... Tahou está se sentindo bem. Missão cumprida. Mas espere, mais monstros aparecem. Próxima cena. Tahou já eliminou todos os goblins coletando o saque. Missão completa, certo? Mas então ele ouve um barulho atrás dele. Mais goblins aparecem lançando uma saraivada de ataques. Ele leva um golpe, cai no chão sentindo-se tonto, pensando que não está pronto para este trabalho solo, perguntando se deveria fugir, mas deve haver outro caminho. É tudo ou nada, sem tempo para pensar. De repente, uma escrita aparece em sua testa. Ele usa uma habilidade. Do nada, os goblins congelam. Espada em mão, Tahou vê sua chance. Derruba as criaturas. Com seu arco, ele atira no distante. Nosso herói está aliviado, dizendo que se não tivesse lembrado de sua habilidade de autoridade, estaria frito. Mas de alguma forma, ele conseguiu sozinho. Próxima cena, os garotos de volta à guilda, Ney diz: "O que aconteceu? Você está todo machucado." Então, do nada, ele desmaia. Ney diz: "Você se machucou? Mas ei, é ótimo que ele esteja seguro e missão completa." Então Léo aparece dizendo que Teru arrasou. Não esperava que ele fizesse tanto. Talvez suas habilidades sejam épicas. Teru diz: "Apenas sorte. Em batalhas ele ainda é um aventureiro novato."
Léo fica quieto por um segundo, então ele diz: às vezes a sorte é como os aventureiros sobem de nível, é fundamental. Mudando de assunto, Ney diz: tem uma nova carta pra você. Tarô pega, vê que é do Conde de... 6. Mudança de cena para a mansão do Conde. O cara na frente dele diz: você é realmente Tarô? Nosso garoto se curva. Sim, sou eu. Pensando que esse cara tem uma vibe séria e ele não está gostando dessa situação. Então o cara diz: há uma razão para você estar aqui. Eu quero você como meu mentor reverso. Entre as pessoas chiques da capital, todos conhecem o nome desse cara. Ele é famoso por ser um mestre reverso, seja lá o que isso signifique. Ele também é próximo do Quinto Príncipe e do ministro que vivem em seu bairro. Então ele pensou: por que não encontrá-lo cara a cara? Ele está esperando que o cara queira ser seu treinador de jogo. Tarô está dentro, pensando que é melhor entrar e evitar qualquer drama. O tempo voa e agora nosso herói está ensinando o cara, pensando que é um bom começo. Tudo tranquilo por enquanto. Próxima cena. Boom. Ação na guilda. Léo está reunindo todos os aventureiros. Tarô está lá também, curioso sobre o burburinho. Ney conta a fofoca. Emissões chegam da capital para todas as guildas. Nosso herói diz: parece importante, qual é a novidade? A garota diz que é uma missão para prender alguns bandidos de estrada. Tarô se pergunta se são os mesmos da viagem à capital. Logo, o líder da guilda chama nosso herói, dizendo que a guilda deles está na missão de prender bandidos. Primeiro, equipes de escolta saindo em trios. A equipe cumprimenta nosso herói, Taru, dizendo: ei, de volta. Pensa que é uma equipe temporária, mas ele sempre quis isso. O cara de trás pergunta se Tarô tem detecção de presença e ele diz: sim, mas como você sabia? Então eles precisam ter uma sessão de estratégia. Vão coletar informações visitando aldeias onde bandidos foram avistados, usando a lábia de Shake e a detecção de presença de Sato uma vez que localizarem o ponto, missão completa. Ele também usará suas habilidades de reconhecimento para localizar a base deles. E assim, a sessão de estratégia ocorre sem problemas. Eles estão saindo amanhã de manhã, primeira missão em equipe. Vamos lá. Avançando 3 dias, é uma noite chuvosa, e alguém está dizendo à equipe para parar, perguntando quem eles são. O cara encapuzado diz que se perderam perseguindo monstros, perguntando se podem se abrigar da chuva. Teru está lá também, sussurrando que eles são super cautelosos. O outro cara diz: não vamos viver de graça, podemos pagar, mas ele não parece muito certo. Ainda assim ele concorda, mas eles têm que ficar na beira do galpão, sem entrada na aldeia. Outro cara aparece perguntando quem são essas pessoas, avisando para não tentarem nada engraçado. Ouvindo aquela voz, o herói pensa: não é possível, porque é o pai dele. O quê? Perguntando por que seu pai está trazendo estranhos para esta aldeia suspeita. Ele tem uma má vibração sobre tudo isso. Então ele diz à sua equipe que seu pai está lá. O outro cara diz: aquele que foi um idiota com você? Teru? Capuz levantado? Diz: sim. Enquanto isso, o pai está observando o grupo. Seu amigo diz que a aldeia parece sombria e o outro cara diz: vamos sair por enquanto. Então o cara diz: a chuva não vai parar. Vamos encerrar por hoje. É arriscado com monstros à noite, pedindo um desconto na taxa de abrigo. Apenas 3 moedas de prata, negócio fechado. Ouvindo isso, o garoto diz: precisa fazer um acordo. Há muita coisa acontecendo, e a vibe da aldeia com o pai de Tarô faz parte disso. Isso confirma que a aldeia é o esconderijo dos bandidos. Mudança de cena, caras de cabelo castanho preocupados que seriam pegos negociando a taxa de abrigo. Ser generoso os mantém felizes e fora do radar. Ouvindo isso, os dois estão chocados e Tarô pensa que o cara é um profissional da negociação. Mudança de cena para uma carruagem, os heróis cruzam por perto. Seu amigo diz que sua habilidade detectou inimigos e eles estão em movimento. Caras de cabelo castanho dizem: nos avistaram rápido, mais rápido do que o esperado. Mudando de assunto, ele pergunta se aquele é realmente seu pai. E Tarô diz: sem dúvida. Enquanto isso, o cara está correndo a cavalo. Tarô diz: ele está nervoso, talvez o pai dedurou. Seu amigo diz: de qualquer forma, temos que voltar para o reino de Sais. Pegar as estradas principais é arriscado, podemos ser cercados. Se eles conseguirem passar pela floresta e escalar as montanhas à noite, podem despistar aqueles perseguidores irritantes. A informação sobre o esconderijo dos bandidos que o trio descobriu foi enviada a cavalo para áreas próximas, prontamente. Tudo isso para iniciar uma missão de extermínio massiva com todas as filiais da guilda se unindo, e a filial de tamanho estava fervilhando de preparação. Mudança de cena para a guilda onde Taru está implorando para participar porque seu pai está envolvido nessa bagunça. Pensando que ele não pode estragar mais as coisas para todos, Léo ouve, fica quieto, mas chocantemente acena para o pedido do garoto. Resumindo, esta foi a primeira grande missão de Taru e estava prestes a começar. No dia da extermínio, antes mesmo de o sol pensar em nascer, aventureiros estavam chegando um por um. O cara com a bandana diz que vai detalhar o plano. Eles vão se dividir em 2 esquadrões, se aproximar da fortaleza por trás, salvar quaisquer reféns e o resto invadirá a aldeia. No momento certo para pegar os bandidos desprevenidos, durante a busca, graças à chuva, Taro e sua equipe não perceberam que a aldeia era cercada e tinha torres de vigia como um mini castelo. Nosso herói foi colocado na equipe de assalto à fortaleza porque ele é uma fera com um arco e pode entrar em modo ninja completo.
No calor da batalha, o garoto pensa que precisam derrubar o vigia. Rapidamente saca seu arco e flecha, acerta seu alvo em cheio, e o vigia cai da torre. O cara da bandana já sinaliza para avançar. A equipe continua avançando em direção à fortaleza. Enquanto isso, o protagonista tem algo em mente, pensando que mesmo que sejam bandidos, é a primeira vez que ele derruba alguém. Logo depois, o líder deles diz para não recuar, mas Tahoe diz: "Está tudo bem. Estamos bem, ele precisa focar na missão de hoje." Próxima cena, a equipe está começando a escalar a muralha da fortaleza. Vendo isso, nosso herói saca uma habilidade, sua épica capacidade de armazenamento. Enquanto isso, soldados estão lutando e seus líderes dizem como eles invadiram tão fácil, dizendo a eles para se equiparem. Enquanto isso, Mina está derrubando alguns soldados. Bem nessa hora, um ataque de fogo atinge perto dela. Havia alguns magos de apoio também, e o cara com o chapéu diz que isso vai bagunçar o moral do inimigo. No meio daquela confusão toda, Tahoe se dá conta de que está sem flechas. Aí ele muda para os poderes do espírito da terra, usando-os para dar uma boa surra nos inimigos que estavam ali na frente. O general inimigo, vendo a situação, tipo, estamos em menor número, manda cercar e derrubar todo mundo, mas num piscar de olhos, a fortaleza já era deles, sem chance. Sobrando apenas o general, que se achava o maioral, dizendo: "Não me subestimem, eu também sou uma fera com a espada, viu?" Mas bem nessa hora, alguém surge e bloqueia a visão dele. Mina, aproveitando a brecha, acerta um chute certeiro no general. E assim, num piscar de olhos, o general virou churrasco. A dupla agradece o protagonista pela baita ajuda. Nosso garoto, como sempre, só dá aquele sorrisinho maroto. E com isso, a fortaleza era totalmente deles, sem mais nem menos. As habilidades de Tahoe ganharam um respeito absurdo, e ele começou a dar uma força em equipes temporárias. Nesse meio tempo, ele não parava de receber cartas do Barão de Seis, que queria ele a todo custo na sua equipe. Mesmo assim, ele continuava batendo o pé e dizendo não, porque amava demais a vida de aventureiro. Até que um belo dia, algo bem inusitado aconteceu. Um soldado apareceu com ordens diretas do Barão, perguntando se o Tahoe estava por ali. Uma tropa de soldados estava na porta do salão dos aventureiros, mais uma vez perguntando se o Tahoe se encontrava ali. Os aventureiros logo aparecem, dizendo que ele não podia simplesmente invadir daquele jeito, mas o soldado, sem papas na língua, ordena que eles saiam da frente. Aí o líder da guilda surge, com uma cara de poucos amigos, perguntando qual era daquela confusão toda. A real, né? Conforme os feitos de Tahoe foram ficando famosos, o Visconde de Seis não parava de mandar mensageiros para tentar fazer dele um vassalo. Léo ficou bem irritado com a insistência do Visconde e recusou a oferta na hora, dizendo que o Tahoe era peça-chave para a guilda dele. Então o tal sujeito mandou um mensageiro direto pro nosso protagonista, tentando com a promessa de uma vida de luxo e mordomias. Mesmo assim, o garoto continuava batendo o pé e dizendo não, mas o mensageiro avisou que ele se arrependeria de desperdiçar a generosidade do Visconde. Para o Tahoe, essa situação já estava ficando insuportavelmente chata e irritante. A cena volta para o presente, com Léo perguntando como é que a coisa toda foi parar nessa bagunça generalizada. Os soldados, por sua vez, permanecem ali, imóveis. O ancião explica que o Visconde ficou sabendo do jovem aventureiro que não aceitou os termos dele e por isso se sentiu super insultado e furioso. Em resumo, um aventureiro, que era tipo um primo do boi, estava fazendo mais sucesso que o próprio Visconde na cidade. E pra piorar, o mensageiro ainda alegou que o Tahoe desrespeitou, o que causou toda essa confusão. Enquanto isso, o Tahoe, coitado, estava por fora, achando que tinha recusado tudo na maior educação, e Léo reforça que o protagonista não tem esse perfil de desrespeitar ninguém. Se eles tivessem escutado o que foi dito de verdade, saberiam muito bem que ele não é nem um pouco desse tipo de pessoa. O homem diz que entende perfeitamente a situação, mas o Visconde, pelo visto, ainda não se tocou da gravidade, antes que a situação ficasse ainda mais complicada e sem controle. O sujeito assente com a cabeça, eu mesmo vou ter uma conversinha séria com o Visconde, observando tudo aquilo, o Tahoe pensa: poxa, tomara que isso se resolva logo. Mas que nada, a cidade inteira estava fervilhando de drama e fofoca. Todo mundo sabe que o garoto é um herói de verdade. Até já fizeram um show de marionetes contando a história dele. É tipo uma lenda viva, sabe? Mesmo assim, sempre tem uns haters por aí, mas espalhando intriga e causando a maior confusão. Ney então fala: relaxa, meu amigo, não se estressa com isso, não. Mas ele por dentro está pensando: putz, isso é muito mais sério e maior do que eu imaginava. As garotas, tentando acalmar, dizem: ah, boatos são só fumaça, logo eles desaparecem, pode crer. Outro aventureiro de alto escalão fala: todo mundo aqui sabe que você é um cara super íntegro e de confiança. Outros aventureiros chegam junto, dando um maior apoio, tipo: é isso mesmo, pura verdade. Mas agora ele traz uma mensagem oficial. Tahoe, sem entender nada, pergunta: qual é a dessa vez? Ney, mais esperta, já manda: fique parado aí, quietinho. Abrindo a mensagem, o sujeito anuncia com uma voz bem séria. Nosso garoto fica em choque, sem reação. Você é suspeito a guilda inteira, tipo, mas que diabos é isso? Léo está fervendo de raiva. Isso é uma palhaçada, um absurdo total. Os soldados não vai conseguir ajudar o Tahoe se acabar preso junto. Não resistam. Finalmente o líder da guilda consegue se acalmar e será algemado. Os soldados então ordenam: entreguem o sujeito agora, sem fazer alarde, sem confusão. Nosso herói, com a calma de sempre, pede um favorzinho especial para Ney. Você pode, por favor, guardar minha espada enquanto eu estiver fora? Ele pensa que não pode, de jeito nenhum, arrastar a guilda para essa enrascada. Os soldados então avisam: você está preso, garoto. Enquanto ele é levado, Léo grita: não se preocupe com nada, nós vamos te dar todo o apoio. Salto no tempo. A cena muda para um salão de interrogatório. Um guarda pergunta com um tom bem acusatório: seu pai era um ladrão, por acaso? O protagonista responde: eu morava na guilda, era aventureiro, e só descobri isso durante uma missão, tá? O guarda insiste: seu pai fugiu da prisão, e você o ajudou, não foi? O garoto responde: eu estava ocupado demais lutando, mas tudo bem, vou ficar quieto então. A mente de Tahoe está a mil, explodindo, pensando: e agora, o que eu faço? A magia dele está completamente bloqueada, não consegue nem guardar as coisas magicamente, mas ele tem certeza absoluta de que Léo e Ney estão dando todo o apoio. Não dá pra esquecer a guilda de jeito nenhum. Ele confia nele 100% de olhos fechados. A cena muda para a capital real. 2 semanas depois da prisão, Garfish aparece por lá. O primeiro-ministro, meio impaciente, pergunta:
Por que essa visita tão repentina? Estou super ocupado por aqui, sabe? Seja bem rápido, por favor. Garfish então responde: preciso falar sobre o Tahou. É um assunto de extrema urgência. O primeiro-ministro fica surpreso, tipo, o que foi que aconteceu com o garoto, afinal? Mais tarde, Garfish abre o jogo e conta toda a história, ainda tentando a todo custo convencer o primeiro-ministro. O primeiro-ministro fala: entendi, mas calma lá. Parece que eles já envolveram o rei nessa história toda, hein? Garfish fica chocado, tipo, não envolva ainda, por favor. O primeiro-ministro explica: não é tão simples assim. As coisas deveriam ser resolvidas localmente, e o Visconde ainda faz parte do esquadrão do Marquês Aragura. Garfish então pergunta: então eles estão contra a gente e contra o próprio rei, é isso mesmo? O primeiro-ministro confirma: exatamente. E muitos nobres adoram uma boa confusão, um drama. Precisamos reuni-los para uma petição formal. Eles também vão conseguir envolver a rainha e o príncipe Flui nessa história toda. Garfish fica completamente chocado com a menção do príncipe. E assim, a prisão do garoto se transformou num problemão gigantesco, abalando a estrutura dos nobres. Agora, isso está ameaçando balançar todo o cenário. Outros caras estão doidos para ir direto falar com o rei, então se dirige para outros irmãos. Lugar. O príncipe concorda, por sua vez, é verdade, ouviu preciso conversar com eles primeiro. E claro, pedir um reforço para a mamãe. E assim, de repente, toda essa saga épica de reviravolta, envolvendo o príncipe, o primeiro-ministro e o Tahou, virou a fofoca mais quente do palácio. Em pouco tempo, o próprio rei, pessoalmente, decidiu intervir para resolver toda a situação. A cena muda para Tahou, que está lá, relaxando numa cela, e um soldado aparece dizendo que é hora da boia, mas é só um pedaço murcho de pão com uma gororoba misteriosa, de dar dó. O garoto faminto se joga na comida, mas aí, peraí, ele se dá conta de algo muito importante. Tem veneno naquela gororoba, e ele pensa que talvez confessar tudo teria sido uma atitude mais inteligente. Bem nessa hora, um sistema surge do nada, presenteando-o com uma habilidade novinha em folha. Boom! Habilidade Resistência nível 2. Agora ele tem resistência a condições de status e uma recuperação mais rápida de doenças bem desagradáveis. Tahou pensa: será que é disso que a vidente estava falando, sobre esse lance de destino? Ela realmente disse que ele tinha umas vibes de outro mundo, afinal de contas. Além do mais, ela sentiu aquela essência de herói na sua sorte, na sua fortuna. Basicamente, o destino o escolheu a dedo para ser o salvador do mundo, sabe? As habilidades dele eram super importantes antes. Naquela época, ele achava que era tudo muito exagerado, mas talvez agora seja o momento certo para usá-las. Se isso é mesmo o destino dele, ele não pode de jeito nenhum ficar preso aqui para sempre, né? Então, quase 3 meses inteiros se passam com o Tahou ainda trancado na prisão. O Visconde está numa reunião com o rei, todos sorrisos e bajulações, dizendo que é uma honra imensa ter sido convocado. Ele está sempre de ótimo humor, o que o rei, por sinal, aprecia bastante. Aí o rei, com um tom sério, fala: você provavelmente já sabe o motivo de estar aqui hoje, não é? Mas o sujeito se faz de desentendido. O rei, então, solta a bomba: rumores por aí dizem que você prendeu um garoto completamente inocente. Basicamente, é uma situação de o feitiço virou contra o feiticeiro, com acusações totalmente falsas. O conde, por dentro, está surtando de nervoso, quase tendo um ataque. O rei também comenta que foi bombardeado com inúmeros apelos pela libertação do garoto, o que está lhe causando uma baita dor de cabeça. O conde está lá, parado, completamente sem palavras, sem saber o que fazer. O rei pergunta o que ele pensa sobre tudo isso, mas o sujeito não tem absolutamente nada para dizer. O rei então fala: é o seu território, administre como bem entender, mas tem um detalhe importante. Houve uma quantidade enorme de protestos, então não posso simplesmente ignorar a situação. Enquanto isso, o conde está desesperadamente tentando arrumar uma desculpa esfarrapada. Ele alega que, de repente, percebeu a inocência do garoto e que já havia iniciado o processo de libertação. Curvando-se profundamente, ele implora por 1000 perdões pela enorme confusão e transtorno que causou. Mais tarde, toda aquela confusão finalmente se encerra com o conde sendo pego em flagrante. Todo mundo sabia que ele estava mentindo descaradamente, sem vergonha nenhuma. E finalmente a inocência de Tahou é provada para todos. Então o rei, virando-se para Greto, pergunta se ele está de acordo com a decisão. Greto responde: estou apenas expressando minhas preocupações, não tenho nenhuma briga pessoal com o conde não. Logo depois, o príncipe também agradece ao seu pai. E é assim que toda a saga da prisão de Tahou, que chegou a envolver até o próprio rei, finalmente se encerra. O tempo avança um pouco e a guilda inteira fica sabendo que o Tahou está finalmente livre, os garotos voltando para casa. Enfim, quando ele entra, o salão da guilda inteira está em polvorosa, todo mundo vibrando. Ney, então, fica super emocionada ao vê-lo novamente. Ele ainda está bem abatido e machucado por causa de toda a aprovação na prisão. Aí a garota o abraça forte, dando-lhe as boas-vindas de volta. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o garoto diz que finalmente está em casa, de verdade. Conforme o tempo vai passando, a tirania do barão é duramente criticada pela guilda dos aventureiros e pelas guildas de comércio, e até os mercadores Garfish se juntam à causa. Mas como o sujeito é um senhor feudal, as reações do público acabam sendo bem abafadas, que sabe? A cena muda para outro local, onde alguém está cuidando dos ferimentos do nosso herói. O médico então fala: você precisa de um bom tempo para relaxar e se recuperar. Nossos heróis, claro, estão super animados para finalmente desabar numa cama bem confortável. Ney ainda está super animada e feliz por ele ter voltado, de verdade. Aí Léo, com seu bom humor, brinca que se o Tahou já está fazendo piadas, é porque ele está realmente bem. A cena muda novamente. E conforme o tempo passa voando, Tahou está se recuperando totalmente, voltando aos treinos de espada com tudo. Aí o sistema volta a funcionar, liberando uma habilidade de super regeneração, daquelas de cair o queixo. Animados, nossos heróis descobrem algo realmente épico. Pensando em Sight, é hora da vingança, a hora de dar o troco. A cena muda e Ney e Léo estão lá batendo um papo com o garoto. Léo comenta: o Tahou comprou um monte de coisas de novo, e tudo veio lá da capital, viu? Ney fica curiosa, querendo saber qual é o plano dele com todos esses ingredientes diferentes. Ele explica que pensou num prato novo e super especial para o cardápio da estalagem enquanto estava lá na capital. Ele quer que todo mundo, sem exceção, experimente essa novidade. Ouvindo isso, os dois se entreolham, meio céticos. Tahou está chamando de arroz com curry. É um prato que vai explodir a cabeça de todo mundo de tão bom. Ney fica super curiosa sobre a receita. Tahou explica que se lembra de ter comido, mas a combinação exata dos ingredientes está meio vaga na memória. Um mês inteiro passa voando e a tarefa de fazer os pós de curry se mostra uma verdadeira aventura maluca. A cozinha fica completamente tomada por cheiros fortes de especiarias, o que, claro, gera muitas reclamações. Depois de muito suor, algumas lágrimas e até narizes escorrendo, a receita finalmente dá certo, um alívio. Os garotos conseguiram preparar um curry delicioso num mundo medieval e o prato, meu amigo, ficou simplesmente espetacular, um arraso. Depois de uma boa conversa com o estalajadeiro, eles decidiram que Tahou iria bancar toda a reforma da taverna, transformando-a num ponto especializado em curry.
E boom, abriu as portas ao público, e foi um sucesso estrondoso, um verdadeiro estouro. Aí Léo então lembrou que começar do Rank G era uma exigência, não tinha como fugir. Regras são regras, né? Fazer o quê? Tarrou, super de boa, disse que não pôde pegar missões por mais de 5 meses, e isso é um fato inegável, não tem como discutir. Mudando um pouco de assunto, Ney pergunta se usar apenas o primeiro nome dele, Tarrou, era de boa, sabe? Tarrou responde: ah não curte o sobrenome do meu pai, tem muita vibe de bandido, e já é famoso demais entre os nobres e a realeza, né? Além do mais, ele só quer ser conhecido como Tarrou, e pronto, Ney ouve isso e fala: então, decisão tomada, sem mais delongas. Nosso garoto, por sua vez, permanece em silêncio. Logo depois, eles batem um papo sobre o clima super agradável da estalagem. Léo então comenta: nós já tínhamos conversado sobre ficar com os lucros da estalagem, lembra? Você tem certeza absoluta de que está de boa com essa ideia? Tarrou responde: sim, com certeza. Preciso de uma grana pra minha mudança, sabe? Ouvindo isso, o líder da guilda fica todo pensativo, dizendo que se ele topar a proposta, eles compram a estalagem. E aí, claro, tem a loja de Curry. Mas Léo na hora fala: não está à venda de jeito nenhum. Aquilo é o xodó do Tarrou. Eles vão administrar sim, mas ele mantém todos os direitos. Eles organizam tudo para que ele possa sacar os fundos da loja em qualquer ponto da guilda, sem burocracia. Ouvindo isso, nossos heróis ficam super emocionados, agradecendo demais, mas o líder com um sorriso diz: não precisa agradecer, de verdade. Lembra do que a gente disse quando nos conhecemos pela primeira vez, lá no início? Com isso, eles organizaram uma festa de despedida gigantesca na guilda dos aventureiros, antes que Tarrou partisse de vez. Ney ainda estava com o coração apertado, sabendo que não o veria novamente. Na próxima cena, é o dia em que Tarrou finalmente vai embora, para valer. Ney verifica se ele pegou tudo o que precisava, mas Tarrou garante que está tudo em ordem, sem faltar nada. Aí Léo pergunta se ele também está se despedindo da capital, já que está de partida. O garoto responde: sim, com certeza. E Léo lhe deseja uma viagem super segura. Ney também o despede, dizendo que ele vai arrasar em tudo o que fizer. Nosso garoto apenas se curva, demonstrando uma gratidão imensa por tudo, absolutamente tudo o que eles fizeram por ele. Mina então apressa: anda logo, Tarrou. E ele a agradece pela escolta segura até a capital. Tarrou havia tomado a decisão de reencarnar em um outro mundo, então ele partiu para uma nova e emocionante aventura, com o destino de fato guiando todo o seu caminho. Na próxima cena, a gente vê as vibrações da capital real. Tarrou já havia se despedido da mina, faz um tempo. Ele está lá de boa, no meio da capital, com um monte de gente passando ao redor dele. De repente, uma aura azul bem intensa surge, aparecendo bem na frente dele. Aquela vidente está lá também, e ela diz com um sorriso: nos encontramos de novo, hein? Dando uma olhada nas coisas, ela comenta que o garoto tem um monte de perguntas guardadas. Mudando de assunto, Tarrou fica super curioso sobre a profecia dela, perguntando para onde ele deveria ir em seguida, qual seria o próximo passo. Mudança de cena. Tarrou está parado na frente de um soldado. O sujeito o avista de longe, com um olhar atento. Nosso herói então dá um sorriso. O soldado, com uma voz mais amena, fala: se a guilda te apoia, então está tudo certo. Bem-vindo à vila de Danza. Este lugar é bem desconfiado com novatos, então sem gracinhas, ok? Tarrou, de boa, apenas o agradece pela informação. A vibe dos guardiões do portão e os olhares frios dos aldeões eram o suficiente para fazer qualquer um suar frio, de tão tensos. Eles indicaram que o prédio com o telhado azul era de fato a guilda local. Olhando bem ao redor, ele finalmente consegue avistar o prédio da guilda. Nesse exato momento, a recepcionista que estava lá percebe a entrada de alguém. Mostrando seu cartão de aventureiro, Tarrou diz que deseja basear suas atividades por ali. A garota então pede para ele aguardar um instante enquanto ela verifica algumas informações. Devolvendo o cartão, ela informa que ele é Rank G e que deve dar uma olhada no quadro de avisos para as missões disponíveis. Vendo tudo isso, Tarrou pensa que essa é a recepção mais sem sal e sem graça que ele já teve numa guilda de aventureiros, e pergunta onde fica a estalagem, já que ninguém o ajudou. Ela diz que tem apenas uma estalagem, sem nome, umas 2 casas mais para baixo, ali na rua. Chegando lá, Tarrou dá uma boa olhada no lugar, avaliando tudo. Uma mulher aparece com uma cara de poucos amigos, dizendo que aquilo não é parquinho para criança, mas o garoto responde: eu só preciso de um quarto, por favor. A mulher pergunta se ele tem a grana, e ele responde que vai pagar adiantado por 10 noites inteiras. Ao ver as moedas, a mulher fica chocada com a quantidade de dinheiro, e diz que o quarto dele é o segundo lá do fundo. Entrando, o garoto pensa que pelo menos tem um lugar para ficar agora, e percebe que a maçaneta da porta caiu quando ele abriu, então terá que dar um jeito de consertar depois. Ainda assim, está tudo bem, ele pensa. Este será o seu quartel-general por um tempinho. Primeiro de tudo, ele vai pegar algumas missões. Ele é Rank G, então não dá pra ser muito exigente, né? Depois que terminar, ele vai explorar a vila. Com suas habilidades de carpintaria, de reversão de jogo e de precisão, consertar qualquer coisa será moleza. Então o garoto dá início à sua missão, que é consertar aquele telhado problemático. Alguns minutos depois, ele já terminou, e a recepcionista chocada pergunta: espera, você já acabou tudo isso? Enquanto ele desce as escadas, ela o observa atentamente, perguntando se ele tem habilidades de carpintaria, pois não esperava um trabalho tão profissional e rápido. Tarrou então pergunta: então, missão completa, certo? Ela assente com a cabeça, dizendo que vai cuidar de toda a papelada necessária. A cena muda para dentro da guilda, e a garota comenta que ele já concluiu várias missões com sucesso antes. Por isso, ele se qualifica para uma promoção, e agora, ele é oficialmente um aventureiro de Rank F. Tarrou pega seu novo cartão de Rank F e a agradece educadamente. A cena muda pra ele entrando em seu quarto, mas de repente, um sujeito grandalhão aparece atrás dele. Nosso herói, claro, avista o cara. O sujeito então pergunta se ele é um novato por ali. O nome dele é Bob, um aventureiro experiente, e ele pergunta se o garoto também é um, por acaso. Tarrou cumprimenta dizendo que é meio que um aventureiro, e Bob animado fala: que legal, mal posso esperar pra gente formar uma equipe. O quarto dele fica lá no fundo, e ele é um aventureiro de rank. E, viu, ouvindo isso, Tarrou explica que acabou de ser promovido para o rank IF faz pouco tempo. Bob, percebendo que Tarrou é novato, diz que se ele precisar de qualquer ajuda, é só procurá-lo para pedir uns conselhos. Aí ele se lembra de algo importante. Chloe, a recepcionista, tinha comentado que Tarrou fez a missão de reparo da guilda, o que o salvou de um trabalho enorme. Tarrou assente com a cabeça, pensando que finalmente encontrou um cara gente boa, e que amanhã vai encarar as missões de Rank F e dar o seu máximo. A cena muda para outro dia, e parece um déjà vu, pois Tarrou está lá, coletando ervas novamente, como de costume.
As habilidades de Olho da Verdade serviam para verificar as coisas, e misturando isso com seu conhecimento de plantas e detecção de perigo, ele criou uma técnica super legal. Tudo isso para conseguir coletar ervas enquanto detectava qualquer perigo. Aí nosso herói vê alguém sendo perseguido por 4 goblins furiosos. Sem perder um segundo sequer, ele pula para ajudar e, surpresa das surpresas, é o Bob que está sendo perseguido. Então o garoto se joga na briga para ajudá-lo, usando seu arco e flecha para derrubar um goblin, e finaliza os outros com sua espada sem dó. Com Bob caído no chão, Tahou pergunta se ele está bem, mas logo percebe que o amigo está envenenado, parecendo completamente inconsciente. Ao lado dele, há uma adaga com um pouco de veneno. Vendo a gravidade da situação, Tahou sabe que precisa se apressar muito. Dizendo que vai tratá-lo na mesma hora, ele tira uma pomada especial da sua mochila, e também lhe dá um remédio. Ainda assim, a poção sozinha não é lá muito reconfortante. Ele nunca tinha experimentado antes, mas misturar a poção antídoto deve aumentar bastante as chances de sobrevivência dele. O garoto começa a usar sua habilidade no Bob, e parece que está funcionando, aliviando a dor dele. A respiração se estabiliza e o garoto desaba, completamente exausto, pensando que isso deve ser o suficiente por enquanto. Mesmo assim, é melhor voltar para a vila, pedindo para ele aguentar firme por mais um tempinho. A cena muda para outro local, e o médico diz que o tratamento rápido salvou a vida dele, e que ele provavelmente está bem agora. Tahou explica que o veneno o atingiu com força, pedindo para deixá-lo descansar ali por mais um pouco, mas o médico seco fala: "Eu já fiz a minha parte e pronto. Agora leve-o daqui." Tahou pensa que o sujeito é bem frio e insensível, de verdade. Todo mundo ali parece não ter sentimentos, sabe? O guardião avisou que essa vila desconfia de estranhos, mas isso já é demais, é uma loucura. A cena muda para o garoto levando o Bob para o seu próprio quarto com cuidado. Aí ele acorda meio desorientado, perguntando onde está. Resumindo a história, ele se lembra de ter sido atingido por veneno de Goblin, mas Tahou explica que esta é a estalagem da vila e que o encontrou desmaiado. Mas relaxa, ele tratou os ferimentos e tirou todo o veneno, então ele deve estar bem agora, sem problemas. Tahou pergunta se ele estava em alguma missão antes, e Bob responde que estava fazendo uma limpeza de monstros lá no santuário à beira da estrada. Aquele lugar é dedicado à divindade protetora da vila, mas tem ficado bem estranho ultimamente, por diversas razões misteriosas. Resumindo, mais monstros apareceram por lá, e Tahou pergunta se é por isso que a limpeza era uma missão. Bob diz que sim, mas que tinha algo muito estranho acontecendo. Ele é de uma tribo canina, então ele confia cegamente nos seus instintos, sabe? E com isso, ele o alerta que o santuário tinha um cheiro bem esquisito. Mesmo que fosse fraco, o mesmo cheiro estava vindo da vila, e não há a menor dúvida sobre isso. Ouvindo tudo isso, Tahou pensa: poxa, esse lugar é super estranho. Tem algo muito errado aqui. Ele pensa que pode ter algo muito estranho acontecendo com aquele santuário de verdade. Bob comenta: antigamente um morador me disse que o pessoal da vila era super de boa, tranquilo mesmo. Mas agora a situação deu uma guinada de 180 graus, mudou completamente. Bob entende perfeitamente o que o garoto está querendo dizer. Ainda assim, ele sente que deve muito aos aldeões, então está super disposto a correr alguns riscos e desvendar o mistério do santuário, custe o que custar. Nosso garoto está apenas absorvendo todas as informações, ficando quietinho, dizendo que não pode pegar missões de limpeza por causa do seu rank, mas que ainda quer dar uma força. Ele está fazendo isso porque realmente quer, e vai entrar na floresta para dar todo o apoio ao Bob. Bob então abre um sorriso. Certo. Vamos nessa então com tudo. E bum, lá estão eles dentro da floresta. Piscar de olhos, fecha os olhos, eles estão se concentrando intensamente em tudo ao redor. Usando sua habilidade de detecção de presença, ele avista um monstro ali por perto, é só um goblin, nada demais, pensando que deveria deixar ele passar por enquanto. O monstro desaparece e ele pensa: ufa, escapei por um tris, porque preciso encontrar aquele santuário o mais rápido possível. A presença do Bob também está por perto, mas há outras vibrações estranhas ao redor, sabe? De repente, o garoto pensa: caramba, tem um monte de goblins aqui perto e, pra piorar, um feiticeiro também. Tahou pensa: é a primeira vez que vejo um desses sujeitos, que coisa. A faca do goblin que atingiu o Bob estava envenenada. Provavelmente isso é obra do feiticeiro, sem dúvida. Feiticeiros goblins são bem raros, super inteligentes e conseguem fazer magia, então não são brincadeira nenhuma, é bom ficar esperto. Olhando pra eles, Tahou pensa que este deve ser o tal santuário que o Bob mencionou, e os goblins estão entrando lá dentro. Aquele santuário parece bem suspeito, e ele se pergunta o que fazer. Talvez esperar os goblins irem embora, mas o Bob pode estar chegando por ali também. De repente, um farfalhar nos arbustos chama a atenção. Tahou pensa que talvez já seja tarde demais para intervir. Aí o Bob aparece. O feiticeiro o avista na hora. Irritado, o feiticeiro pensa: esses monstros estão destruindo o santuário, que raiva! Em questão de segundos, uma horda gigantesca de monstros avança sobre ele. Ele está lutando contra todos eles como um verdadeiro chefe, sem medo. Enquanto isso, o feiticeiro está preparando um feitiço poderoso de longe, invocando uma bola de fogo enorme. Tahou grita: cuidado, mas já é tarde demais para avisar. Num piscar de olhos, Tahou saca seu arco e flecha, mirando direto no feiticeiro, mas uma espada, de repente, bloqueia o Goblin. Tem também um Goblin todo equipado, usando uma armadura completa. Enquanto isso, o Bob está enfrentando os Goblins sozinho, dando conta do recado. Tahou pensa: vamos nos reagrupar por enquanto, usando magia para arremessar algumas pedras, acertando os Goblins para dar uma força ao Bob. Ele se aproxima do protagonista e eles conseguem se reagrupar finalmente. Mais tarde, eles estão em plena fuga, e Tahou comenta: a gente conseguiu ir bem longe, hein? Bob pergunta: você está bem, garoto? Tudo certo? E ele responde que está tudo bem sim. Bob então fala: você me salvou de novo, Tahou, valeu mesmo. Velhos hábitos são difíceis de largar, e eu nunca sei a hora de parar até que seja tarde demais, né? E Tahou, aliviado, comenta: que bom que conseguimos sair dessa inteiros, sem maiores problemas. Mudando de assunto, Bob fala: vamos relatar tudo isso para a guilda, sem demora. A cena muda para o salão da guilda. Chloe está chocada com os relatórios sobre o feiticeiro e o Goblin blindado, sem acreditar. Bob então reforça: precisamos de reforços o mais rápido possível para ontem.
Mas a Chloe diz, da última vez que fizemos isso, todo mundo vazou, menos você. O Bob pergunta do mestre da guilda e se ele podia ajudar na luta. Mas a Chloe fala, ele ficou de saco cheio dos aldeões e largou o osso há 3 meses, então tô tocando isso sozinha. Ouvindo isso, Tahou pensa que é pior do que imaginava. Se os desertores falarem mal da vila, nenhum aventureiro vai querer vir. Como o Bob disse, não dá pra salvar a vila sem resolver a raiz do problema. Parece que é só eles contra os goblins. Aí a Chloe, como representante da guilda, dá a missão: exterminar os goblins, sem limite de tempo. Tahou, desafio aceito. E a Chloe, o resto é com vocês, galera. Tahou, vamos nos equipar. É tudo com a gente. E o Bob? Derrubar um esquadrão goblin com um feiticeiro e um cavaleiro, só nós dois? É doideira. Mas Tahou, não precisamos fazer tudo de uma vez. Nem agora. Daquele dia em diante, Bob e Tahou iniciaram a faxina definitiva de goblins perto do santuário. Goblins andam em esquadrões, então eles jogam com inteligência, derrubando um por um. Assim que ele saca a flecha, acerta um goblin em cheio, e devagar e sempre, a dupla dinâmica diminui seriamente o número de goblins. Terminaram todos os goblins básicos. Agora o feiticeiro e o cavaleiro goblin vão ter que caçar comida, é só questão de tempo. Nosso herói fica de olho no santuário, imóvel, pensando que o inimigo é mais forte e quando a coisa apertar, a força do Bob será crucial. Bem nessa hora, o cavaleiro blindado sai. Bob pergunta se é a hora, mas Teru diz que ainda não. Enquanto isso, o Goblin parece distraído, mas logo depois ele olha para o outro lado. Aproveitando um momento, os dois começam um ataque. A flecha acerta a cabeça do Goblin, mas não faz nada. Só deixa a criatura super irritada. Bob tenta acertar o monstro também, mas ele bloqueia com o escudo. Tahou não desiste e saca sua magia das trevas, aparentemente atordoando a criatura. Finalmente, os ataques do Bob começam a funcionar. Tahou avança com a espada, causando mais dano ao monstro. Nosso garoto ativa sua habilidade de detecção de presença para achar o feiticeiro, dizendo que ele está por perto também. Mas bem nessa hora, o cavaleiro vê uma brecha e acerta o Bob, que leva o golpe em cheio. Nosso herói observa a cena, continua atacando um monstro blindado, mas bem nessa hora ele leva um golpe, fica bem machucado e cai no chão atordoado. O Goblin começa a rir, achando que é fim de jogo. Nosso herói tá bem machucado, mesmo assim não desiste e agarra a espada. Bem nessa hora, uma aura azul o envolve. Num movimento desesperado, ele acerta o monstro, aparentemente o derrubando. O garoto no meio do caos percebe que tá muito machucado, mas não tem tempo para relaxar, porque o feiticeiro Goblin já tá atrás dele. No meio de tudo, Tahou usa sua habilidade de super regeneração e se cura completamente. O feiticeiro fica chocado com o que vê, mas ativa sua habilidade de chamas enquanto Tahou usa sua magia das trevas. Entregando uma poção ao Bob, ele diz para se curar rápido. Usando sua magia, ele bloqueia as bolas de fogo, mas então uma bola de fogo gigante vem na direção dele. Bob ainda está desacordado, nosso herói mal consegue desviar do ataque. O Goblin consegue falar e diz que dessa vez não vai errar, mas bem nessa hora, Bob acorda dizendo que não vai a lugar nenhum, derrubando o Goblin blindado. Com isso, a batalha termina. Nosso herói, exaurido, apenas sorri, agradecendo por ter sido salvo, mas Bob diz que já o salvou antes. Então o protagonista pergunta se pode ir em frente e relatar o fim da missão. Bob diz que sim, mas se pergunta o que o garoto vai fazer, que diz estar curioso sobre o que tem dentro do santuário. Então ele começa a entrar. Usa um círculo mágico dizendo que parece vazio por dentro, mas os espíritos das trevas ainda estão se reunindo. Olhando pra frente, ele avista um totem montado pelos goblins. Enfim, é nojento e fedorento, então eles têm que limpar. Mas bem nessa hora, um tremor atinge depois que ele usa sua habilidade de purificação. Aquela coisa some e Teru pergunta se estava amaldiçoado. Além disso, ele teve que purificar aquela outra coisa também. O garoto se aproxima da pedra usando sua habilidade. Um círculo azul envolve a coisa toda. Começa a flutuar no ar, escritas loucas aparecem na pedra e o sistema diz que ele obteve a magia do espírito das trevas. O garoto fica chocado com o que conseguiu. Bem nessa hora, uma mão preta aparece. Começa a falar, dizendo que é o espírito das trevas Plutão e que Teru o salvou. Uma maldição estava na pedra sagrada onde vive e bagunçou a vila também, e ele é grato por quebrar a maldição. Isso não é muito, mas vai dar a ele a bênção do espírito das trevas. Aumenta o poder da magia das trevas e sua resistência a ela, e como ele tem resistência a status, não será atingido por habilidades de magia das trevas. Então, isso é o máximo que pode fazer com seu poder atual. Depois disso, Teru agradece pela ajuda e o monstro diz que está feliz em ajudar. Agora ele tem que ir, porque não vê o mundo exterior há séculos. A criatura parte e Teru pensa que já deve ser meio-dia porque está tão claro. Bem nessa hora, uma vibe sombria o envolve, toda misteriosa e tal. O garoto, uau, acho que acabei de conseguir algo épico. Se o espírito assustador estiver certo, a maldição da vila deve ter ido pro beleléu agora. E pronto, estamos de volta na guilda. Bob, espera aí, tem algo estranho. Tahou finalmente volta. Ele, cara, você demorou uma eternidade. Eu tava quase montando uma equipe de busca pra você. Eles querem dar os parabéns porque esmagaram os goblins graças a ele. Mas Tahou, que nada, eu que fui salvo. Bob, bom, pelo menos aquele cheiro estranho sumiu. Você fez alguma coisa? Teru.
Não tenho certeza, mas parece que a maldição da vila é coisa do passado. Bob. É sério? E Teru. Foi o que o espírito disse. Chloe. E Bob. Espera, o quê? Mas aí a Chloe chama o cara principal. Ela. A guilda tem uma recompensa pra você. Muito obrigado, mas Teru. Que nada, dá pro Bob. Ele descobriu primeiro. Bob. Quando o Cavaleiro Goblin me nocauteou, achei que era fim de jogo, e se Tahou não tivesse entrado em ação, eu seria comida de monstro. Bob. Eu te pago de volta pela poção também. Mas Tahou. De boa, era caseira. Deixando os dois tipo, como assim? Chloe. Tahou, você deve ser um mago das poções. Ele é bom em várias coisas, até em fazer poções. E Bob. Cara, você é demais. Mas Tahou. Que nada, é só essa habilidade estranha, deixando os dois coçando a cabeça. Chloe. Desculpa por te enaltecer. Você deve ter trabalhado duro. Teru pensa. Nesse mundo, minha habilidade é chamada de inútil e tem um monte de nomes sem graça. Não é à toa que eles estão confusos. Aí a Chloe. A vila tá de volta ao normal. Bob. A vibe tá bem melhor do que quando cheguei. Salvamos o dia. Resumindo, missão cumprida. Tahou pensa que vai continuar usando esse poder para ajudar as pessoas por todo o reino, porque é por isso que ele está aqui. Ele veio para este mundo por conta própria, então está totalmente dedicado a ajudar os outros.